Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninas e meninos. Está começando o Baderna Cast, o podcast dos ultrabadernistas. Aqui é Alexandre Lessa, o Pimp Mal, diretamente da RaiSolarBrasil.net, acompanhado mais uma vez aqui de dois velocistas que sempre esquecem o molho de tomate, Marcel Campo e a Jorge, beleza? Ô, beleza, Alexandre, bora aí pra mais um Baderna. E não é que eu me diverti? E Roy Simões e aí, Jovem, como vai? Tudo bem, vamos lá para mais um filme cheio de referências, né? E cheio de velocidade também, né? A gente falando de velocidade aí, um atrás do outro. E, de novo, referências à velocidade, piadinhas, tá liberado, né? Falaram aí de Flash, dirigido pelo Andy Muschietti, ou Muschietti, né? Eu já ouvi as duas pronúncias aí. O cara é argentino, então quem se importa, né? Quinto filme do cara, contou aí no elenco com Ezra Miller, Michael Keaton, Sasha Cale, ou Kai, sei lá, enfim. Michael Shannon, Ron Livingston, Maribel Verdú e mais um monte de kryptonianos estão tomando uma terra paralela. E só que metade desse elenco aí é em CGI, né? E metade do elenco em CGI. E aqui a gente pode começar a falar sobre Flash. Um filme aí que, segundo James Gunn, ia ser meio que o reboot do universo da DC e tudo mais, né? Vou dizer pra vocês que eu fui nem com um pé atrás, eu fui com os dois pés atrás, assim, eu não tava... Primeiro que o Ezra Miller, vale ressaltar isso aqui, né? Ele teve um problema muito sério, questões pessoais, que estava afetando, vários problemas, que estava afetando a popularidade dele. Então, toda a empatia que ele teria que ter com o espectador, aquilo estava minado. Então, os roteiristas tiveram que trabalhar isso. Logo, teve uma saída fácil, bem fácil. Vamos chamar Michael Keaton, vamos tentar convidar Michael Keaton para trazer o Batman de 89. E isso, cara, foi um acerto legal. Tanto que no trailer, o trailer só teve muitas visualizadas, justamente porque, se a gente reparar, acho que 80% do trailer é Batman com Michael Keaton. Era quase como se fosse uma coisa, vamos fazer um bônus Batman aqui. E o trailer é isso. E funcionou, cara. Teve uma interação com Ezra Miller legal, sabe? Eu gostei ali, mas a gente vai se adentrar nisso aí. Mas então, eu fui ver o filme sem esperar, querendo ver mais por causa do Batman, mas sem esperar nada da história, do protagonismo mesmo do Ezra, né? Deixei andando. E, cara, o filme é divertido. Bom, não sei se é tanto assim, mas vale a diversão. É um filme que ele preenche bem, assim, os momentos que a DC queria trazer para um lado do humor. Eu acho que ele tem e discute a coisa da... todo aquele lance temporal, né? Viagem no tempo, isso foi bem... Universo paralelo. Universo paralelo, paradoxos temporais, loopings temporais, na verdade. Isso até que vai, até que eles conseguem conduzir. Inclusive, tem momentos que me lembrou de Volta ao Futuro 2. Assim, tem muito isso ali, o reencontro dele com... Acho que 80% do filme se passa entre aspas, num De Volta ao Futuro 2, né? Por aí. Aquém, né? Um De Volta ao Futuro 2 aquém. É um passado paralelo, né? Que ele, né? Se passa em 2013 por ali, isso. Né? Ele fala que são 10 anos de diferença. Outro, né? Ele reencontra o outro, né? Barry Allen, tudo. Tem todo aquele lance da interação dos dois Barrys, tendo que se aprender até a conviver, né? Porque um é muito diferente do outro, né? Ele aprendeu a ser mais sério, enquanto o outro ainda quase... Cara, me lembrou muito Bill e Ted, até o outro... Já me lembrou muito Keanu Reeves em Bill e Ted. Me lembrou Megamente, né? Aquela coisa de um ter que treinar o outro. Né? Tem isso. Não, mas o visual me lembrou também. Bill e Ted, tem algo ali do Barry bobalhão, né? E, cara, tem o draminha em relação com a mãe dele, né? Ali eu comprei aquele lance do drama da mãe, com a mãe, né? E é uma história... Pô, cara, é uma história que podia ser totalmente genérica, mas não se torna tanto porque teve participações interessantes ali, vindo do Michael Keaton, né? Até um passado que ele resgata, como se hoje ele já tivesse até meio descrente, né? A gente vê um Bruce Wayne descrente com a sociedade, em que ele agora é muito, vamos dizer assim, ele é obsoleto, né? Como se ele não tivesse mais uma função de existir. Tanto que quando é a primeira aparição dele, a gente percebe isso. Pô, o cara se entregou. Já meio velho, assim, né? Barbudão. Que é de Cavaleiro das Trevas também, né? Porque no Cavaleiro das Trevas é assim, né? Ele já tá meio velho, já tá meio abandonado, né? E ele meio que retorna pra... meio que... Voltativa, acende uma chama, alguma coisa assim, né? Isso. O que eu acho interessante até na participação dele no filme é com relação, por exemplo, a que meio que tá se tornando... recorrente, né, nos filmes hoje em dia, é que colocam sempre aquele cara que começou, sei lá, nos anos 80, 70, que seja, e aí bota ele hoje, o cara não sabe exatamente o que aconteceu com a vida dele, o cara é um fracassado, tipo, né, o Han Solo na nova trilogia do Star Wars, né,
próprio o Luke Skywalker também é daquele jeito, né? Ficar bebendo leite de um leite azul bizarro lá, né? Tipo assim, enfim, tá pra baixo e que algo, né? Quer dizer, ele pelo menos ele não está na ativa porque Gotham tá segura. Ele deixa pelo claro menos isso, né? Ele não tem mais. não. Ele só não tem mais serventia porque finalmente Gotham é um lugar seguro. É uma das cidades mais seguras do mundo. Ele chega a mencionar isso, né? O filme ele começa já numa sequência de ação que eu acho bacana, né? Acho que na verdade quem menciona isso é o próprio Flash, não é? De quê? De que Gotham é seguro? Não, ele mesmo diz. Ele fala pro Barry. O Batman fala isso pra ele. Não, o Gotham hoje é uma das cidades mais seguras do mundo. Até na cena da cozinha. Na cozinha, naquela cozinha dele tá lá. Barbudão, com o espaguete lá, que é o temporal. É bem legal. O que eu achei legal foi criativa, porque eu já tava esperando, sabe o que é? Aquela dobradura de papel que enfia lá. Interestelar, né? Falei, exato, Interestelar e Enigma do Horizonte. De 10 filmes, 8 ou 9 usam essa teoria, né? O universo se juntando. Mas todo filme que tem viagem no tempo explica isso. Dessa maneira, dobradura de papel. Não, é porque não precisa explicar. É porque eu acho que o problema é como que você explica um conceito que é tão alienígena assim pra todo mundo, né? Que nem, por exemplo, a própria, né, o Batman explica isso. E isso aqui é um negócio que é até bacana, assim, trazer justamente o Batman do Michael Keaton de volta, porque ele era meio que o mais cientista dos Batman, assim, se for pegar, né? Que ele, por exemplo, ele descobre qual que é a fórmula do gás do Coringa, né? No primeiro filme e tal. Tem até referência ali, né, com saquinho de riso, tudo, né? Aparece no filme, daquela risadinha. Saquinho de rir e tal. E aí você vê que trazendo ele de volta, não que seja, não, tem que ser obrigado. Mas, enfim, ele é o mais científico deles, né? Então, pra ele explicar a teoria do multiverso... É um detetive mais voltado pro lado químico, assim, da parada, né? Inclusive, isso é mencionado. O próprio Barry Allen falou, você é o maior detetive do mundo. Isso ele fala, né, no filme, assim. Isso é legal, na verdade, isso é uma alcunha do Batman em geral, do Batman, né? Dos quadrinhos. Mas nos filmes a gente não vê muito isso ser mencionado. E ali o Barry Allen nesse último The Batman tirando do aquele vampiro que brilha. Do Robert Pattinson tá mais detetive, né? Tô falando por causa da referência do universo que eles estão mostrando ali, né? Sim. Até porque eles botam esse do Robert Pattinson como um Elseworlds, né? Então, uma coisa fora da linha temporal e tal. E nesse daí eles trazem ainda a linha do Zack Snyder, né? Porque você tem a Mulher Maravilha, você tem o Aquaman, o Aquaman e tal, né? O Cyborg não aparece porque, enfim, bateu de frente com todo mundo, né? Enfim, eu acho que até já acabou a carreira do Ray Fisher, né? Na minha opinião, assim. Infelizmente, né? Porque o cara, eu acho que ele mandou bem como Cyborg, mas ele só é contado, né? Ó, o Cyborg aqui, não. O cara não virou Cyborg, não sofreu acidente nenhum quando ele chega no universo paralelo, né? Mas é engraçado porque começa ali ele no cafezinho e tudo, ele já tem meio que a lista dele, o que ele quer no pão dele. Falou, não, pô, é a moça aí e tal, não sei, não, ela tá de férias, não sei o que, eu tô no lugar dela. Né, o cara servindo ali ele e tudo, né? Ele é apressado, né? Você vê que ele tá querendo logo aquela garçonete. Ele tem um contador ali no braço dele, também no pulso, né? Que vê ali que ele tá, né? Enfim, tem que comer alguma coisa por causa da velocidade dele e tal. Aí o Alfred liga pra ele vai, atende, né? Ele fala, não, mas peraí, chama o Super-Homem que ele resolve esse negócio, não sei o que. Né? Situação de 1 minuto de Jeremy Irons aí. Aí aparece o Super-Homem de longe, né, na televisão, que tá fechando lá um vulcão na Guatemala e tal, que entrou em erupção e tal. Mas chama a Mulher Maravilha, né? Também não pode. Tá. Cadê o Batman? O Batman tá atrás dos caras, tá com... roubaram os químicos lá, né? O Falcone, né? Mandou os caras roubar uns químicos e tal. Aí fala, então sobrou eu mesmo. Tá bom. Aí vai lá, né? E troca de roupa rápido, né? Aí vai pro lado de fora. Eu achei até legal essa brincadeira assim, porque esse filme realmente, eu achei um filme muito engraçado, né? Divertido. E aí, por exemplo, na hora que ele vai correr, ele faz até meio que aquela pose, assim, né? Meio de patinador e tal, né? Isso. E aí tá aparecendo o título de baixo, assim. Aí que tá querendo se formar e não consegue. Aí aparece o pessoal o Flash ali, não sei o que. Atrapalha a apresentação, assim. Vai comer esse chocolate aí, menino. Joga aí pra mim e tal. Aí o Alfred liga pra ele de novo, vira a cara, a garota joga, acerta a cabeça dele, ele cai no chão. Eu falei, pô, ele é rápido, né? Ele podia ter pego antes do chocolate cair no chão, né? Dava pra salvar ele, né? Mas acontece que os químicos que eles roubaram tá debaixo lá do hospital, né? Ok, vamos lá, ok. Químico dentro do hospital, ok, vamos lá. Ele rouba aquilo dali, o Batman tá perseguindo ele, Batman feito pelo Ben Affleck, né? Nessa linha temporal. Moto maneira, ele desce da Batnave e tal, né? Sequência maneira. Maneira de ação, inclusive. Tem até uma piada com laço...
O laço de novo, da verdade, né? mas só fazem isso com esse eles laço querem também, sempre né? inserir esse brincadeirinha do O laço da verdade e tal. Que laça primeiro o Batman, e aí o curioso é que realmente dessa vez laça o Batman, e o Batman fala algo do tipo, pô, se eu tivesse mais dinheiro eu doaria a droga do meu dinheiro pra uma entidade. Ele tá querendo dizer isso. Dividir meu dinheiro com todos os pobres e Todos tal. os pobres, né? isso. Eu sou muito... Como é que é? O meu ego é muito grande pra pedir desculpas ou pra agradecer e tal. E enquanto isso, o Flash fala, pô, eu não sou virgem, não é? Ele tenta falar, eu não sou virgem, eu tentei. Eu já ouvi falar sobre sexo, mas eu não sei o que é isso. Tal. Enfim. Não, você tá pensando mal. Mas a sequência é bacana, mas aí, pra mim, eu já acho... Né, um dos problemas aí que eu acredito que muita gente acabou reclamando e visualizando, realmente é um negócio que chama a atenção, ou seja, ruim, né? Principalmente dos bebês ali. Cara, a sequência em si, o conceito da sequência, eu acho sensacional. Que o prédio está caindo no hospital, para começar que ele desce, aí ele tem que... Tem um cabeamento lá, que vai ter uma enchente, não sei o quê, então ele fecha o cabeamento todo lá do negócio e tal, vai falando com o Alfred enquanto isso, né? Pô, tô me sentindo meio que o faxineiro da liga e tal, pô, só me chamam pra fazer esse tipo de coisa, não sei o quê. Não, limpar o bate-lixo, alguma coisa assim. Limpar o bate-lixo, né? Enquanto que o Batman tá perseguindo os vagabundos lá, ele tá fazendo o que ele tem que fazer, o que dá pra ele fazer ali naquela hora. Com rapidez, né? E aí começa a cair o prédio lá e tal, e aí o berçário fica no último andar do negócio. Cara, mais de 5 nenéns caem lá de lá de cima, e claro, mais a enfermeira. E a enfermeira gritando. Só que, pô, você vê que, destroços, e muito realmente a mobília lá do andar toda caindo. Então ele consegue visualizar, é interessante, ele consegue, realmente, a forma como assim, a ideia é muito mais legal do que como a forma foi feita mesmo. A execução do negócio da ideia não foi boa. Não foi. Ele entende que ele precisa dar um salto, sei lá, abrir uma gaveta pro bebê, ou a micro-ondas, abre um micro-ondas, pesca bota dentro. Ele trilha, na mente dele tem um caminho. E ele tá com aquele problema lá da alimentação dele lá, tipo como se fosse aquela diabetes que ele tem, sei lá, aquele negócio que ele precisa comer, né? Porque realmente a gente entende que aí até tentar uma explicação biológica e, sei lá, técnica aí. Ele tá no zero ali no negócio. Porque o cara que tem uma aceleração muito, né, pela própria biologia, o metabolismo dele vai ser sempre queimado ao triplo nosso. Então ele precisa estar comendo e tudo bem. Isso a gente engole, compra bem isso aí. E aí chega nessa cena que eu acho interessante também. Cara, os nenéns são visualmente, parecem bonecos, cara. Parece esses feitos pela Mabel, esse boneco bebê. Realista, bebê reborn. Cara, eu acho que usaram esse bebê... É bem grosseiro mesmo. E o cachorro, cara. Tem um cachorro caindo ao mesmo tempo. Que o pálpebra, eles quiseram fazer a pálpebra do cachorro meio alta, porque tá na velocidade. Pô, ficou parecendo um cachorro do Scooby-Doo. No final eu achei engraçado, assim, né? Você vê a sequência, um taco bate na cara do cachorro, ele tenta comer, vê um bonequinho do Batman, bate na cara dele. Nos créditos finais, inclusive, ele tá mais realista do que na sequência que tá caindo. O bebê puxa a cara dele. É meio cômico. Tadinho do cachorro. Mas a sequência... E é legal porque primeiro ele tem que comer alguma coisa, né? Pra dar mais agilidade. Ele vai naquelas máquinas de vendinho salgado e tal, mete, come um monte ali e tal, e depois é que ele vai salvar todo mundo. Exatamente. Juro que eu cheguei a pensar que fosse um efeito que eles tentaram dar ali pra tentar... Será um filtro, alguma coisa assim? Foi o que o diretor chegou a dar aquela chavada, né? Que a gente fala, não, é porque os efeitos estão meio desse jeito, porque a gente tá vendo da perspectiva dele e tal. Não deu pra engolir isso. Eu até entendo que, assim, é como se estivesse vendo tudo meio distorcido. Na velocidade. Como se tivesse na velocidade do Flash. Mas acontece que muitas cenas do filme, que está usando o Flash como o agente principal, a gente consegue ver perfeitamente, sem estar distorcido. Então essa justificativa não colou muito. Eu já, particularmente, apesar de tudo, eu prefiro o efeito que eles colocam de velocidade que eles fizeram da Liga da Justiça do Zack Snyder. Sim. Porque é tudo mais travado, tudo mais parado no ar, assim, você vê pouquíssimo movimento das coisas. Eu acho que aquele visual ali, por ser, a gente falando sobre velocidade, como que ele se locomove e tal, pra mim, ficar daquele jeito dali tava de bom tamanho, mas, enfim, ficou daquele jeito dali, o cara não pode fazer nada, né? Até porque, se eu não me engano, foram 6 diretores que passaram pelo projeto e tal. O estúdio aí não teve uma linearidade. E o jeito que ele corre, vocês acharam curioso? Eu achei divertido quando ele toma essa posição. Quando realmente ele faz isso meio Bolt, assim, uma parada meio assim. Eu achei isso um elemento cômico, eu achei engraçado ele fazer isso. Do universo paralelo faz o ligeirinho, né? Faz ele bota a perninha assim. E aí engraçado que isso me lembrou, na fase se eu não me engano, na fase dos 952,
Ele corre desse jeito. O Francis Manapul, o desenhista, ele acho que tinha um estilo... E o desenhista também brincava muito com a velocidade dele, tipo assim, tipo como se fosse umas... eu não sei se exatamente umas... como se ele usasse a velocidade para escrever algumas coisas, entendeu? Então, tipo assim, o Raio escrevia Flash. Criava ele usava os recursos assim, umas letras, umas letras assim para dar essa sensação de velocidade e muito essa postura dele. Eu acho que meio que eles devem ter bebido um pouco dessa fonte também. Até o próprio visual dele, né? Aquela coisa dos raiozinhos que você sempre vê uns efeitos, né, em volta quando ele vai começar a correr e tal. Então, quando ele vai começar a correr e isso é energizado, ok, legal, eu até compro. Mas muitas vezes ele tá só conversando e tá... Cara, em algum momento você fala, pô, parece um flash elétrico, sabe? Parece que tem poder também de, tipo, um Shocker da vida, o Electro do Homem-Aranha. Falei, pô, parece que... Aí eu acho que eles podiam diminuir essa coisa... Porque ele realmente, o uniforme é cheio de linhas, e essas linhas ficam, às vezes, assim... Amarelado, dando uns choquinhos, assim. Falei, pô, o cara parece que tá sempre elétrico. Eu entendo que a velocidade dele faz, mas sempre, toda hora que ele tá com o uniforme... O cara meio elétrico. Isso eu achei esquisito. Podiam ter diminuído toda hora essa eletricidade no uniforme do cara. Eu acho legal a interação até que ele tem com a enfermeira. Ele fala, a senhora passou por um trauma agora. Procure ajuda médica e tal. Essa parte eu achei engraçada. E a mulher fica gritando, né? Porque ela não sabe o que aconteceu. E ele ainda tira o bebê de dentro do micro-ondas pra salvar, ela grita mais. Grita mais ainda. Não, e eu acho que era o bebê que ela tinha mais carinho, né? Tava com ela, né? Tava com ela no colo, assim. E aí tem aquela perseguição que eu acho sensacional, né? Do Batman e tal. Moto, não sei o quê. E ele tá também o Batman do Zack Snyder, né? Porque ele atropela lá um caminhão que tá pegando fogo, não para. Não para, chega numa ponte lá e tudo, e aí ele joga aquele gancho dele, né, e tal. Eu acho até bacana a sequência, né, porque tem uma hora que ele tá atrás do carro, primeiro que ele tá sendo meio que arrastado de um lado pro outro do viaduto, né. Ele até meio dá uma esquiada, né, ali aí você bota na perspectiva, aí ele finalmente consegue alcançar o carro ali, e aí o cara, ele vira pra um lado, aí a câmera segura, quando volta, ele tá o Batman ali de novo, já parte pra cima dele e tal. É interessante aí ele isso. joga o cara pra fora tipo um blindado, né. Aí ele entra, assim, um Humvee, né, tipo um Humvee e tal. Aí ele entra, dá uma porrada no cara que tá aqui também, e olha pro cara que tá aqui dirigindo, o cara abre a porta e sai do carro. Né? Se joga. Já não quer nem. Aí o carro cai, bate ali na ponte, tal, cai, e aí ele fica segurando o cara, tá com a maleta ali, né? Que tá com 3 negócios químicos e tal. E aí o Alfred fala pra ele, se um desses aí cair e tal, metade de Gotham vai ser infectada. Até a hora do almoço, né? Isso. Até a hora do almoço, não sei o quê. Vão estar todos contaminados. Ele tá quase caindo, tá segurando o cara ali, e aí que tem a Mulher Maravilha que ela chega, né? Laça ele e tal, e bota aquele tema dela. Consegue salvar ele e tal, né? E aparece Flash também, e aí, enfim, prende o cara ali. Tem aquela coisa de usar o laço ali e tal. Sim, a piadinha ali da piada e tal, do laço. E aí... Você vê que ela vem mais o África bochechudo no uniforme. Se o Snyder ainda disfarçava, o Muschietti não consegue, cara. Não consegue, Tu vê que estufa aqui na máscara do Batman. Fica bem bochechudo mesmo. Porque assim, o interessante, o África tem uma altura boa pro Batman, e ele malhando, ele fica corpulento. Então até quando essas armaduras já são usadas no Batman, simulando músculo, nele nem precisaria muito. Tava mais justo que ele treinado, ele fica forte. Só que aqui tá muito bochechão. Aquele uniforme é muito curioso, né? Para não falar outra coisa. É uma armadura, né? Bem mais pra armadura. Aqui mesmo, o próprio símbolo do morcego aqui tá meio... Eu achei meio estranho. Tu não percebeu que tá meio espelhado? Meio espelhado aquilo. Eu não gostei armadura disso. mesmo. Não gostei. O símbolo foi mudado. Porque tá um espelho agora aqui. Porque o próprio visual do Batman, como ali é uma cena que se passa de dia, o próprio visual do Batman principalmente daquele Batman ali do Zack Snyder, que a gente fala Batman do Zack Snyder porque foi o visual que apareceu no BVS. Então, felizmente, os outros filmes que tiveram que mostrar ele com aquele visual ali, né? Seguiram essa linha. Então, quando ele aparece de dia, é muito estranho. O visual dele fica muito estranho. E o que dá a entender é que parece que a cada filme o símbolo, ao menos, dá uma alterada. A própria cor da máscara parece estar mais azulada. Azulado, a armadura tá mais robusta, assim, alta. E esse símbolo eu não gostei. Esse, pra mim, é o pior símbolo, cara. Mas lá no uniforme no BVS, o primeiro que aparece, sem ser a armadura que ele enfrenta o Superman, né? O primeiro lá eu acho legal, eu acho um uniforme bonito. Então, esse ainda é legal, mas causa impacto. É porque, assim, a roupa dele... Eu não gostei, não. Esse porque aquela roupa é um cinza, né? Cinza preto. E o preto. Acabou. Então, assim,
à noite, porque é isso, o Batman é realmente um personagem noturno, né? Exatamente. Quando ele fica no diurno, aquela roupa é muito estranha. Até aquela orelhinha dele, eu nunca gostei daquela orelhinha pequena. Pequena, a orelhinha não. gato. Eu não gosto, não. Com tudo igual o diabo. Até porque pra mim, eu sempre tive uma visão de que aquela orelha realmente bem mais comprida serviria até como antena. Sempre falei isso. Ele poderia usar aquilo, né? Como se fosse uma antena, algo pra captação. Pra captação de som. E, pô, uma orelhinha, até se vocês repararem, quando esse biquinho né, o chifrinho, né? Vamos dizer, o chifrinho é pequeno, dá uma sensação de fofurinha, sabe? Parece um morceguinho de menina. Parece um pet, né? Exato. Eu falei, não, tem que ser demônio, não, um diabão mesmo. Tem que botar medo, Tem que botar medo. Principalmente à noite. Você tem que imaginar um bandido num beco, vendo na sombra um cara com uma orelhinha assim, de gatinho. Aquela orelha grande, meu amigo. É da minha irmã, se é alguém da minha irmã. Ou então um diabão, cara. Chifrão aí, entendeu? E aí ele volta pra lanchonete, o cara vai e serve lá o café dele. Ele volta como se toda essa ação tivesse durado 1 minuto mesmo. Né? O cara falando na lá visão e da garçonete, fala da irmã dele, não sei o que, bababá. É. Aí, viu, valeu a pena você esperar, eu demorei tanto assim, tal, ele tá com cara de puto, né? Entra no banheiro, ele sai no banheiro, já se troca, já sai. Né? O pessoal só fica meio assim. Dá porque como a gente entende que ele vê a velocidade, você faz uma ventaniazinha rápida, onde só vê papel, faz isso, né? Os guardanapos faz isso, pô, o cara chegou agora correndo. Ele vai pro trabalho, né? O curioso é isso até, né? Com relação a como que ele se locomove, porque ele não tem carro, ele não tem bicicleta, ele vai a pé. Então ele tá sempre atrasado, né? Eu até brinco assim, que falo que o Flash, ele tem o melhor disfarce, porque o cara mais rápido do mundo tá sempre atrasado pra fazer as coisas. Exato. Aí ele chega lá e tal, ele perde a reunião, né, e tal. Falando, você está atrasado de novo, Barry. Aí, quer dizer, você já sente essa... são os dois amigos do trabalho dele que ficam sacaneando ele e tal. A mulher também fala isso lá na hora que ele entra. E perde a reunião, o cara fala com ele, pô, Barry, você é um cara que você tem competência pra, né? Potencial, né? Você tem potencial pra ir mais longe e tal. Enquanto isso, você fica aí como um cara que pega o meu café, né? Ele vai e ri tudo. Barry, pega o meu café. Sem açúcar. Ele fala, Barry, sem açúcar. Ele fala algo assim. Com açúcar. Com açúcar. E aí encontra a Iris West, que é o interesse romântico dele. Aí pra mim é que tem algumas coisas que começam a incomodar. Meio chatinho ali. Porque assim, isso é coisa de narrativa. Então você tem os setups e os payoffs, né? O setup, por exemplo, um setup que é o caso da comida dele, não volta tanto, volta com outro. Se bem que ele perde poder, né? Então faz sentido. Até um tempo, né? Mas, enfim, não fica batendo muito nessa tecla, que é um negócio que é importante para ele, porque ele precisa estar comendo para poder estar com esse metabolismo dele. Mesmo quando ele vai para o universo paralelo, o outro Barry não fica direto comendo assim. coisa direto também, né? Isso é. E a Iris West, eles apresentam, né, ela ali como interesse romântico dele, que ficam como interesse romântico e tal, mas também não desenvolvem, né? Eu achei bem descartável. Eles utilizam ela, e isso pra mim é que é o problema. Quando você pega um roteiro, você fala assim, esse personagem aqui você pode cortar ele. Esse personagem você pode cortar ele. E aí... Você enxuta mais a coisa. Exato, você deixa uma coisa muito mais enxuta, muito mais objetiva, né? Direto ao ponto, que, por exemplo, ele vai ter a conversa com ela e tudo, né, naquele momento ali, e aí ele vai pra casa. Né? E aí ele vai fazer aquela coisa da corrida e tal, a gente vê o flashback dele em casa, tudo, ele pequeno e tal, né? Relembrando da mãe dele e tal, cantando e tal, bababá, e aí fala com o pai, não, pô, tem que pegar lá, tem que comprar um molho de tomate, não sei o quê. E aí você tem aquela interação ali, que é um lar perfeito e tal, aquela coisa bonita, né? Não, canta, tua mãe vai começar a cantar, é melhor correr e tal, né? Coisa familiar. Corre, ali, né? Corre, né? Até o pai dele brinca, né? Corre, velho, corre. Isso. Eu também não entendi porque que trouxeram o Ron Livingston e não deixaram o Billy Crudup, né? Eu acho que o Billy Crudup tinha uma química legal ali. E até visualmente ele se parece um pouco mais também, né? Exato. Tá cara mais quadrado e tal. Exato, Eu acho que é porque ele tava, não sei se foi por causa do problema de agenda e tal. Porque tem uma série nova aí chamada Hello Tomorrow, que é bem legal, no Billy Crudup. Vale a pena também. É tipo um retrô assim, anos 50 e tal, bem legal. Mas trouxeram o Ron Livingston, gosto dele também, é carismático, né? E aquela coisa toda, né? O pai dele ainda tá em cana e tal, né? Pelo assassinato da mãe, a gente vê lá o assassinato da mãe dele, tudo, né? E a gente para e pensa, pô, mas quem foi que matou a mãe dele? No final a gente também não tem essa resposta no filme. Quem sabe, né? Quem é fã de quadrinhos sabe que é o Flash Reverso que mata a mãe dele e tal, mas né, nunca aparece o Flash Reverso. Acredito que não vai ser ainda a intenção da DC querer colocar o personagem agora, e tem explicação nisso. Eles querem ver até a recepção do Flash normal, do Barry Allen, para talvez trazer aí o reverso.
podem até me corrigir, eu não sei, nos comentários aí. Se eu não me engano, nos próprios quadrinhos é um retcon, né? O reverso matar a mãe dele. Já é um retcon nos quadrinhos, se eu não me engano, não é? Alguma coisa assim? Não sei. Também não sei, eu também eu peço ajuda aí de... Quem tá vendo aí, quem tá vendo aí, nos ajude a lembrar. Tá vendo, aproveita o like aí. Aproveita, dá um joinha, comenta, senão, seu metabolismo compartilha. Vai cair. Senão o metabolismo cai, meu amigo. Não tem ninguém que te levante aí, não. Toca o sino também. E aí aquela situação... que a gente tá acompanhando ali tudo, né? Ok, ele sente falta da mãe e tal. E aí tem aquele... drama, né? O drama do filme é normal. esse, né? O ponto dramático do filme vai ser ele e a mãe, né? Vamos dizer assim. Porque o pai dele, ele vai visitar o pai dele, né? Ele até fala, né? na cadeia lá e tal. Pô, você tem que viver a vida, né, cara? Segue em frente, deixa eu aqui e tal. Liga, né? Ele liga pro... O pai dele liga pra ele. Não, e o que fica resolvido no filme é isso. Tipo, o drama dele com o pai é uma coisa já estabelecida. Ele sabe que o pai tá preso, ele sabe do porquê o pai tá preso. E aí... tentar melhorar o que aconteceu com a mãe, salvaria o pai também. Então o drama da mãe se torna principal porque tá emendado no drama da mãe o que aconteceu com o pai, do pai estar preso. Então eu acho isso interessante no filme, trabalhar isso é interessante. Só que aí, lógico, por ele voltar depois lá no tempo e encontrar o Barry, né, de vamos dizer, décadas atrás aí, anos atrás, assim. Uma década. Né? Isso é desfocado, isso é colocado de lado. E eles trazem com força no final, né, quando a gente chegar lá no final, que aí fica o lance dele tentar salvar a mãe e entender que não era bem assim. Que aquilo deveria, o curso natural deveria ser. A mãe dele fala com ele, né? Que ele tá tentando fazer uns cálculos lá e fala, não, porque a professora passou aqui que eu tenho que fazer uns cálculos e tal. Mas, Barry, você já pensou que nada precisa ser solucionado. Algumas coisas não precisam ter solução. E aí isso aí vai cair lá no final, ele vai ficar com isso na cabeça. É interessante. Porque tinha que fazer uns cálculos ali, ver quais são as frações que o resultado é 24 e tal. Falou, pô, mas são milhares. Ele tava alucinado. Pô, isso dá mais de 1 milhão de possibilidades, tudo. Aí a mãe fala, mas Barry, quem diz que você precisa, né, ter toda a resposta de mais de 1 milhão de possibilidades? Algumas coisas não têm solução. Ou é pra deixar sem solução mesmo. E isso é coerente na narrativa. Destino, porque esse né? é o destino, exatamente. É o curso natural, o famoso... Né, pô, é o que tem que ser. Aí, na verdade, famoso let it go. Na verdade, o Zeca Pagodinho fala, deixa a vida levar. Se a gente for parar pra pensar, o filme meio que começa aí, né? Exatamente. Sim. Porque o ponto dramático da narrativa toda, se a gente vai parar, tá em falta disso também. Não, porque, tipo assim, o início é interessante, mas ele meio que... eu até entendo que é um ponto inicial ali, mas meio que parece que fica um corpo estranho no filme, uma né? introdução... É uma introdução de ação, a liga, vamos dizer assim, né? Porque Mas pra liga. O Muschietti, ele chegou a falar sobre isso, que a ideia ali do filme era realmente dar um começo mais pra cima, assim, e tal, pra, né, empolgar a galera. Porque depois ia ser ter esse ponto dramático mesmo. Né? Que a gente passa também um belo tempo no filme sem ter cena de ação, né? Não, se você for parar pra pensar... Quando os dois Barry estão juntos se conhecendo, pô, a ação toda cai. A ação realmente é suspensa. Quando ele e o Barry e Bill e Ted, vamos dizer assim, né? Eles estão ali só tentando se conhecer, né? Porque ele mesmo reprova o jeito dele do passado. Ele fala, pô, agora eu entendo porque eu mudei. Porque ele sabe que o outro era irritante, vamos dizer assim. O outro era irritante. Eu tô meio por fora de todas as notícias em relação ao Ezra, né? Ezra Miller. Eu tô meio, assim, meio por fora. O cara é um tornado em forma de pessoa. O Alexandre ele é o Flash da vida real mesmo, só que ele tem problemas. Né? Num dia de trabalho normal, assim, na hora do almoço, o Alexandre me passou algumas notícias, assim, dele, assim, né? Problemático. Um Baderna News fora daqui das gravações. Pô, se for pra falar tudo que o cara fez, cara, ele é um dossiê, de 2020 a 2022, assim... Quase 3 anos de problemas. Meu amigo, foi começar lá a quarentena, o cara foi pra Finlândia, enforcou uma menina no meio da rua. Deu muito problema. Invadiu o casamento lá no Havaí. A surpresa invadiu maior. o caso em Vermont lá do vizinho dele, falou que o cara tinha bebida e arma dentro de casa, foi preso pela polícia algumas vezes, porque, assim, começou um culto no Airbnb. Isso. Cara, meu Deus do céu, meninas assim, menores de idade falaram que ele não, tá bom. ele entrou em contato tá bom, com elas pela esse internet. É outro baderna. Meu amigo, outro baderna. só pra ter uma noção, assim. É o baderna ok. Porque assim, não, mas isso é até interessante salientar, porque assim, a vida do cara é a vida do cara. Eu realmente não me importo. Não, profissionalmente, se ele tá mandando bem. Mas, se o filme tá indo mal nas bilheterias, em parte é por causa justamente dele. Infelizmente. Tá entendendo? E assim, é um filme que ele tá sendo feito mais ou menos desde 2018, né? Por aí. Passou por um monte de gente. Acho que, inclusive, as várias mudanças, né, de profissionais aí e as pausas
foi por conta de todos esses problemas que surgiram na vida do Ezra Miller. Teve surtos mesmo, todos esses surtos aí, envolvimento com as drogas que ele era, infelizmente, uso, né? Eu não sei se ele tá com reabilitação, ele faz uso de algumas drogas. Os produtores de Hollywood usam ele também, né? Pois é. Porque agora, analisando, é o que o Alexandre falou, é muito importante. Isso é importante. Eu tento sempre separar o profissional do pessoal, entendeu? O cara pode ser uma titica aí fora, mas se ele trabalha comigo super bem, eu vou ter que respeitar ele como profissional. Eu não ando com ele aí fora. Eu não quero, eu não sou amigo dele. Mas como profissional do lado dele, eu preciso entender o que ele tá trabalhando. E como ator, cara, eu confesso a vocês, como ator, ele me passa bem. Ele me passa bem ali, porque ele sabe divergir até entre os dois Barry Allen, o bobalhão. Exatamente. Essa parte que vocês citaram, que é a parte mais, assim, a calmaria do filme, né? Ali, passando um pouco do início, final, sei lá, não sei se depois que tem esse flashback aí, né? Ele até ele recebe lá uma carta do Bruce Wayne e tal. Isso. Né, que ele fala, desculpa, né? Não deu e tal. E aí ele vê lá, porque ele meio que deu uma mexida lá, tipo uma restaurada no vídeo de segurança e tal, quando o pai dele foi comprar molho de tomate e tal. O cara não olha pra câmera. Porque o pai dele álibi, pega né? tipo um bonezinho, um chapéu e tal. Um boné mesmo, E aí ele não olha pra câmera, tem uma câmera de segurança lá e tal, então não tem como dizer que aquele dali álibi. é o pai meu dele. Pai, não dá, porque ele não olha. Ele pega o molho de tomate na parte de baixo e tal, então você nunca vê a cara dele ali, né? Então, é exatamente isso que eu ia falar. Essa parte, que eu achei, assim, uma das melhores coisas do filme. Eu acho legal também, acho bem interessante. Eu achei, tipo assim, eu acho que ele sustenta legal. É um lado até investigativo, exatamente. né? Assim, Barry Allen. Eu achei assim, eu achei que ele sustentou legal, eu achei que ele fez bem. Essa dualidade dele, entre os dois, eu achei assim, de razoável pra boa, né? Eu achei que ele conseguiu destoar um do outro. Não sei se houve CGI ali, mas dá a sensação mesmo que um tá mais velho e o outro tá mais novo, né? Não achei nada tão... eu acho que principalmente pela mudança do cabelo. O cabelo, né? Influencia muito também, sim, né? Sim. E eu achei, assim, essa parte bem legal. Eu gostei também. E que até mostra, né? Depois que ele leva o café lá e tudo, né? Ele tá no Instituto de Pesquisa, que é onde ele trabalha, né? Fazendo aquela coisa meio forense e tal, né? Ele tá vendo uma luva amarela e tal, né? Ele puxa ali os negócios, tirando as fibras e tudo. E o cara já tá fazendo lá, não, o cara foi o responsável lá, não sei o que e tal, bababá. E ele fala, pô, mas eu nem terminei ainda a pesquisa, né? E tudo, não sei o que, enfim. Aí é que aparece a Iris e tal, eu converso com ele, né? E eu falo, não, mas você é repórter também e tal, né? Eu falo, não, eu sou, mas eu tô perguntando por você mesmo como pessoa e tal, como é que você tá, né? Como é que tá seu pai, essa coisa toda, né? E aí ele vai, conversa com ela, aquela coisa mais toda. Mais ou menos, às vezes dá uma sensação de que ela tá querendo só usar ele mesmo ali, não pode aparecer. Inicialmente a gente fica com essa dúvida. Ele fala que não é muito bom com pessoas e tudo, depois ele fala com outro eu dele, né? Sim. E aí vai pra casa e tal, aquela coisa toda, e aí que tem, né, aquela correria dele, né, que ele fica vendo aquele meio que flashback dele, e até aquele conceito daquela acho que é Chronoball, né, que eles falam, né, que é aquela bola, cronosfera, que é como se fosse tipo um arquivo, assim, né, do que aconteceu naquele dia tempo, e tal, né? E aí você vê as pessoas e quem ele encontrou naquele dia, o que ele fez e tal. E só que é mal feito, né? O CGI, conceito, de novo, é bom. Tem muito CGI que é muito bem feito. Esse mesmo, quando tá os dois Barry juntos, você não consegue perceber qual realmente ele tava fazendo. Né? Assim, pega um no braço do outro. Falei, caraca. Vocês acharam essa parte em que ele dá uma viajada lá, que ele corre? Tipo 11. Depois ele fala com o Batman, né? Não, eu tô dizendo, o CGI tá muito feio. Tá muito emborrachado. Isso. O redor fica parecendo até meio desenhado em alguns momentos. Porque ele fica lento, né? Feio. Dentro ele cria uma bola em torno dele, né? Ele fica a parte lento. dos bebês realmente... Ali é o pior. Acho que foi a pior pra mim. Foi a pior. Nem me incomodo muito com os... Porque vai aparecendo o rosto, a gente vai chegar lá, vai aparecer alguns rostos conhecidos da galera do mundo pop, dos heróis. Nem me incomodou ver um ali do Superman, ver o outro Superman. Nem me incomodou, mas, cara... Não. Aí você já tá indo mais pra frente. Eu tô dizendo a primeira vez em que ele faz aquele, né? É isso que você tá dizendo, né? Aquela aceleração dele. Ele fica lento e em volta, né? Ele fica rápido e em volta fica lento, né? Eu também achei feio. Visualmente meio desenhado. Conceitualmente, assim, sim, mas... Não no visual não. E aí ele liga pro Batman, eu consegui voltar no tempo, né? Aí ele falando, não, mas você fez que nem você fez quando a gente tava na Rússia. O Batman ainda é o Affleck, né? Ainda o Affleck, né?
E aí fala, não, foi daquele jeito mesmo, assim, só que, quer dizer, quando eu fiz foi alguns segundos, né? Agora eu voltei um dia inteiro, né? E aí ele fala que pode ter implicações, né? Aquela velha teoria do Dr. Brown, né, cara? Pode destruir tudo, né? Quer dizer, eu posso consertar as coisas. Mas fala, ou você pode destruir tudo. Exato, né? exato. E aí, quer dizer, aí Bruce vai embora. Até fala, não, você quer comer alguma coisa? Tal, tem pizza ali, não sei o quê. Aí a amiguinha dele chega, né? A repórter chega e ainda fala, pô... Não, eu tenho compromisso, né? Vai embora. É isso. A amiga até fala, chega, ele tem um carro maneiro, seus amigos têm um carro maneiro. Uber. É Uber, é Black. Essa piadinha aí que ele solta. Aí, enfim, aí ele vai rápido dentro de casa, aí arruma tudo, né? Sim, Fica até com a gravata meio que aqui assim, pra trás e tal, meio torta, né? Não, aqui tá tudo tranquilo e tal, entra aí e tal. Eu pensei que você fosse mais desorganizado. Não, que isso, sou super organizado. De repente o armário, blá, aí cai tudo lá. Esse todo é momento cômico, né? Do quarto dele bagunçado. Quer uma cerveja e tal, aí abre ali, não tem nada dentro da geladeira. Geladeira vazia. Aí ele entra em fase, atravessa lá e pega 2 cervejas, Stella Artois, inclusive. Aí vai, abre a dele, se molha todo com a cerveja, tudo entrega pra ela, assim, né? Pra trocar ideia e tudo. E aí ele fala, né? Não, mas tem... Ela vai conversando com ele vai pensando por trás, né? O que ela tinha conversado com ele mais cedo, né? Tem coisas que você tem que realmente deixar pra lá e tal, não sei o que, mas tem coisas que você tem como consertar e tal, enfim. E aí ele tem essa ideia, né? De que, não, pera aí, se eu voltar no tempo e fazer com que a minha mãe ela pegue o molho de tomate. Não esqueça, né? Então ela não Meu pai não vai lá comprar. Meu pai não vai comprar. Ela não vai ficar sozinha. Ela não vai ficar sozinha em casa, ela vai, né? Então, como eu falei, como tudo estava interligado, né? Exato. O fato só de uma latinha de molho de tomate. Se a mãe tivesse comprado, o pai não teria saído para comprar, ela não teria sido morta, ela não teria ficado sozinha na cozinha. Ele comenta com o Bruce, né? Não, aquela coisa do efeito borboleta e tal. Isso é legal. Assim, aí que tá. A narrativa, quando leva para esse lado mais científico sobre tempo e consequências, cresce. O filme, pô, que maneiro, né? E quando tenta ser o filme super-heróico de efeitos, cai. E só é levantado porque aí a gente vai chegar lá quando o Batman do Michael Keaton ainda, pra mim, pelo menos, quando ele tá em cena. Porque é tudo uma questão de nostalgia também. Ele relembra, cara, e muitas vezes tem uma cena que eu vou falar pra vocês dois agora que vocês vão lembrar. Tem uma cena que ele tá no espelho fazendo... Cara, me lembrou muito o Keaton de 89. Se você tirar só o grisalho, que ele agora tá com o cabelo grisalho, cara, ele tá realmente com uma feição e uma disposição física. Me lembrou muito o Michael Keaton de 89. Falei, tá muito à vontade, esse cara só tá grisalho, mas ele tá com um corpo maneiro. Pô, assim, sabe, costurando no espelho. É legal porque ele abre até um sorriso, né? Abre um sorriso que me lembrou o Keaton de 89. Voltei, né? Voltei, exato. Gostei disso, cara. Eu gostei dessa cena. É o Batman que ri, né? Porque... Ele é o simpático. O Batman do Michael Keaton, assim, o que eu acho até é que ele sempre teve um pouco meio de psicopata, assim, sabe? A sobrancelha dele levantada? Né? Não, aquela coisa, às vezes, ele tem uma explosão, assim, sim, tipo, né? Meio impulsivo, né? De vez em quando, né? Entendeu? Mas curiosamente ele era o mais cientista, assim, de... Sim, Qual Batman usava aquele óculos redondo? Eu lembro muito dele com aquela gola rolê, né, num painel com a clean redonda. Eu acho aquilo muito legal pro Batman. Me lembra muito, inclusive, Batman dos quadrinhos. Quando ele tá assim, meio em painel, meio digitando. Entendi. O que também resgata no Batman, na série animada. Ele é muito assim, eu gosto muito de ver isso. E o Michael Keaton traz, não nesse, né? Mas ele trazia muito isso naqueles filmes do Burton, né? De 89. Assim. Então, mas é aquele tipo, ele é um Batman que ele meio que, né, até... meio que trazendo que não tem muito a ver, né? Mas o Joel Schumacher, ele fala assim, pô, não, o Batman é legal, né, cara? Ele combate o crime, ele dá porrada dos criminosos. O Schumacher vê ele mais como um carnavalesco, né? Não, assim, a ideia do Batman, sim, por si, ele vê como um negócio, pô, que negócio legal, mas aí cara, também... Ele... Porra louca mesmo. Mas aí ele fez o Batman do Joãozinho 30, né? Mas o do Michael Keaton, né, quando você vê ele nesse filme, ele é tipo aquele Batman que ele curte ser Batman mesmo. Ele gosta. Entendeu? Tanto que nessa cena do espelho me deu isso. Ele tá sorrindo, cara, em se costurar ali por algo, mas ele transmite essa vitalidade. Quando ele é atacado no Batman Retorno pela mulher gata, pela mulher gato. Aí tem esse do antissético e tal. Mas aí a gente tá adiantando o ápice do filme. A gente vai chegar lá, Sim. Mas toda a ideia é essa, né? Aí fala, não, vai lá, volta no tempo, bota a latinha de tomate, né? Nisso ele volta, aí ele volta no tempo de novo. Só que quando ele volta no tempo de novo, aí é que tem aquele, né, entre aspas, pulo do gato aí, né, que aparece uma outra figura dentro lá empurra ele, né? Da cronosfera, empurra ele pra fora da
da força de aceleração, né? Isso. Aí joga ele numa linha temporal ali. Uma figura assim grotesca, assim, né? Sinistra, né? Até roxa e tudo, né? Meio com pontas, assim. Pô, cara, que personagem é esse, né? Tu olha assim, pô, que cara é esse aí? Eu pensei que fosse um dos espectros lá e tal. Eu até achei que fosse algo a ver com o reverso. Falei, pô, será que tem a ver com de repente mudar, sabe? Até porque ele lembrava ele. Se você aqui na frente lembrava aqui o rosto, aqui, aquela parte do uniforme assim, deixa a boca, me lembrou um pouco. E só era diferente porque era espinha, era uma parada meio espinha. Falei, e mais escuro, né? Tinha uma parada mais dark na figura dele. Bem sombrio. Eu falei, pô, cara, será o Flash reverso? Mas aí eu descartei logo, tá? Querendo ver onde... E aí a trama esconde isso até o final, né? Me lembrou alguma coisa de Apocalipse, não foi? Assim, tipo assim, aqueles espetos, né? Aqueles, né? Aquela formação meio rochosa. Parademônios, alguma coisa assim, uma estalactite nele, né? E aí ele sai da linha temporal, volta pro mundo normal, e aí a gente descobre que, na verdade, depois, um pouquinho mais pra frente, né? Quer dizer, o pai dele tá em casa, a mãe dele tá em casa, tá tudo bem, tá, né? Ele salvou, o céu né, tá assim. Azul, né? As árvores e tal, os pássaros estão cantando, aquela coisa toda, né? Ele come macarrão, ele como se não houvesse amanhã, né? E tal. Ele fala, a gente pode ir no balanço lá e tal, quer dizer, eu já consigo balançar sozinho, mas a gente pode fazer alguma coisa junto, o que você quer e tal. Ele tá fala, você cortou o cabelo e tal, não sei o que, tá com a cara de velho, não sei o que, né? Começa a dar indícios de que tem alguma coisa estranha ali, né? Ele fala do cabelo, ela fala da universidade. Ele não sabe exatamente o que ele está falando, de onde que ele tá realmente com relação no tempo, né, da época e tal. Qual linha é? Ele vê que, né, ela tá usando óculos, a mãe dele, né, o pai dele tá com o cabelo um pouco maior também e tal. É mais grisalho. Isso. Só que aí nisso ele tá comendo, olha pro lado, né, olha pra janela assim, tá vindo ele daquela linha temporal, né, vem dançando no meio da rua com a roupa suja, né, e tal. E aí vai e se intercepta, né, do lado de fora e tudo. E aí tem realmente um momento meio tédio do negócio. Fala, não, você sou eu sou você. Ele tem uma risadinha meio engraçada, uma coisa ele faz uma coisa meio... que, pô, todo mundo ria disso, mas eu já tava já achando chato. Essa coisa bem direta. Confesso que... Nem lembra disso? Nem lembro. Porque é uma maneira de fazer o bobalhão, mas do lado que de muitas fora, vezes ficava chato. Porque eu acho que realmente o Barry 2, né, acho que fica mais fácil falar assim, o Barry 2, né, que é o mais novo, ele é meio irritante, sim. Em algum momento. Até porque, por isso que eu falo, como é proposital do Ezra Miller. Porque na história ele mesmo fala, agora eu entendo porque eu mudei. Porque você realmente é irritante. Ele fala isso, né? Tem uma linha de diálogo que ele fala, pô, agora eu entendo porque eu mudei, porque você é irritante. Ele fala, não sei como é... Agora eu entendo que as pessoas não me aguentavam. É isso aí. Ele não tá levando as coisas a sério. Por isso que não é um erro de atuação. Fala, pô, Ezra Miller quando faz o Barry 2 é chatão. Pô, mas ele fez assim propositalmente, pra gente realmente achar. Então essa coisa meio risadinha de bobalhão, é pra ser assim, é pra gente ficar, pô, cara, isso é chato. Mas é porque ele vai ter essa mudança. Então era necessário ter essa... na Batcaverna ele fala isso, né? Não, desculpa, porque eu fico empolgado com as coisas e tal. Tem até um momento que o Barry 2 começa a ficar mais sério, mas a gente vai chegar lá naquele drama todo do confronto com os ódios, tudo aí, ele fica mais sério ali. Lembrou um pouco até o Homem-Formiga novo aí. Depois eu vou comentar sobre isso. Sim. Que meio que tira você daquele foco ali, porque tem uma quebra ali que eles estão fazendo humor de um lado e do outro sério, tá quebrando o pau. E humor no outro, tem isso. Tem esse desequilíbrio ali. É verdade. Mas aí ele vai e explica toda a situação. É legal porque tem várias referências também a filme da Warner ali no quarto dele, né? Você tem o Círculo de Fogo, V de Vingança. É verdade, tem uns pôsteres. A Origem, né, do Nolan. Sim, tem outros mais não. Tem a Origem, tipo na cama, também? Assim, é a Origem. Na parede, tem dois pôsteres de filme na parede. Tipo, tem a porta, aqui é a porta, né, da casa. Do quarto dele, perdão. Aí aqui você tem o V de Vingança. Aí em cima da cama ali você tem a Origem. Você tem um tipo pôster de banda e tal. E daquele lado dali você tem o Círculo de Fogo do Del Toro, né? Del Toro, Agora, peraí, a gente não pode deixar de mencionar quando ele fala sobre o Martin McFly ter sido interpretado por Eric Stoltz. Que, cara, que foi a primeira opção, né? Aqui a gente sabe que foi a primeira. Aí ele, não, cara, mas sempre foi o Michael J. Fox. Ele, não, o Michael J. Fox fez Footloose. Ele, esse não foi o Kevin Bacon? O Kevin Bacon era o Maverick em Top Gun, cara. Mudou tudo. Isso é maneiro. Que é brincadeira do... Aquele dos pilotos gays que jogam vôlei. Aquele dali que é o Kevin Bacon. A frase é justamente essa. O que brinca com essa coisa da linha temporal paralela, né? Em que se existe uma outra linha, ou seja, não aconteceu na nossa linha, mas aconteceu em outras linhas de realidade, né? Isso aí é curioso. E fizeram essa piada aí. E tem ali aquela sequência que ele faz, faz aquele negócio e tal. Aí ele vai, tipo, faz um forte de almofadas assim em volta dele.
Agora desfaz aí. Mas... É coisa meio de criança, né? Uma coisa ainda meio pueril dele ali. Ali eu não sei se dá, quer dizer, pra mim dá essa intenção de que ele gosta de uma, né? Dá um tapa na macaca. Pode né? ser, é. Tá não fica tão explícito, mas Parece que ele é meio e tal, né? Tanto é que ele é assim. Só que ele aí começa, tipo, a fechar o tempo, assim, tem uma tempestade, ele fala, peraí, que dia é hoje? Não, hoje é domingo. Não, falando de semana. Lembra de Volta ao Futuro 2 mesmo, até por causa do clima, Exato. né? Não, lembra porque tem um lance do relógio da torre, ele tem que acertar o raio e tal. Aí fala, não, então a gente tem que ir no laboratório lá e tal, porque hoje é o dia que eu virei o Flash, né? Eu falo, acho que é 29 de setembro, 30 de setembro, alguma coisa. Acho que é 29. Eu sei que é em setembro. Finalzinho do mês. E aí ele vai no laboratório, aquela sequência eu achei sensacional, dele entrando em fase. Não, ele entrando em fase pra poder atravessar o... na pra conseguir entrar. Vai se aproximando da câmera. Aí nisso você a câmera... simplesmente entra mesmo pela parede com ele. Ele entra em fase, atravessa ali e tal, né? Ele segurando ele assim, né? Nessa que mostra as moléculas, não é? Isso. Aquilo é sensacional. Aquilo dali, aquele... É o Barry Allen que a gente e é o Barry Allen que a gente conhece, assim, né? Você vê estruturas moleculares, né? Isso é muito ele, né? E aí ele fala, não, então você tem que sentar aqui, que horas são? Aí fala, faltam tantos minutos pro raio cair e tal, né? Então você senta aqui nessa cadeira. Aí fala, mas peraí, eu vou ser atingido pelo raio? Não, você vai ser atingido por químicos e depois o raio te acerta. É porque ele fala que o raio vai atingir primeiro uma prateleira para depois as garrafas químicas atingirem. Só que, ali deu errado, né? O raio atingiu ele. Mas eu não quero ser atingido por um raio. Não, relaxa, vai ficar tudo bem e tal. Só que ele que é acertado, né? Que ele fica na frente. Exato. Aí por causa do impacto do raio até sai o dente dele, né? Fala, puf! Fazem piadinha aí. Faz piada, ele mete a Superman em caixa depois, né? E aí atravessa, acerta o Barry 2 ali, né? Os dois caem no chão e tal, os dois estão queimados, essa coisa toda. E aí, não, agora a gente tem que meter o pé daqui, nisso vai meter o pé e tal. Aí tem os seguranças lá e tudo, não sei o que, né? Não, alguém entrou, bababá. E aí ele vai e tenta correr e não consegue, né? Fala... não, estou lento. Que ele fica lento ali, né? A sessão que eu vi foi a parte que o pessoal mais riu. Porque é legal, né? Ele vai, tropeça, cai no chão e tal. Né? Caramba, estou lento, né? Ferrou. E aí voltam pro apartamento dele, né? Do Barry 2. E aí ele faz, né? O test drive dele, né? Come até a pizza lá do Nikolai fazendo uma, né? Nikolai Costa-Waldau. Ele tá comendo a pizza e tal, né? Participação aí. Aí ele sai correndo. E o Nikolai, pra quem não lembra, ele fez o Mama com a Jessica Chastain, né? Já só lembrar o Game of Thrones, né? Game of Thrones, fez o Jaime Lannister e tal. Ele faz uma participação ali. Não, tô falando porque ele trabalhou com o diretor antes do Mama. Do né? Mosquete, é verdade. A gente gravou até um Bariana falando do Mama. É verdade. Bom filme. E aí tem toda aquela situação, né? Ele sai correndo e tal, a roupa dele pega fogo, aquela coisa toda, né? Causa maior... ali um alvoroço ali dentro. Alvoroço e tal, fica com a bunda de fora ali no meio da rua e tal. Né? A polícia fala, não, para aí, não sei o que, tudo. E aí ele, né, o Barry 1, olha pela janela assim, começa a apagar as luzes e tal. Uma coisa meio fala, até sombria. O que você fez, né? O que você fez? Aí vem com um pandeiro na mão, né? Tapando vem com um pandeiro na mão e tal. Ali é um momento humor juvenil, né? Ali que acontece, né? Tal. Mas é o tipo de coisa que dentro do universo do Flash, a gente imagina que em algum momento vai acontecer e vai ter tipo de explicação por causa da fricção e tal, né? Normal. A roupa não iria resistir. Não ia. Né? Até serve para ele explicar que a roupa é feita da molécula certa. Sim. Para aderir à velocidade. Tem o anel, né? A roupa nessa hora ele explica pra gente, né? Explica pra gente. Inclusive ele tem que mostrar aí a primeira vez que você vê o uniformezinho saindo. É até engraçado, né? Sai espelhinho assim, dá uma cuspida. Por causa do oxigênio da atmosfera que faz expandir e tal. É engraçado que ele fala assim... Era pra você ter vestido rápido, né? Que você deixou. Ficar pelado no meio da rua, quem é que vai ver? Quem é que vai ver? Mas, enfim, aí tem aquela situação, né? E fala assim, não, tem algumas outras coisas que você vai aprender também. Tipo, você conseguir... aquele negócio de fase e tal, ele... Aí cai ele bota tipo um roupão, né? Um hobby, assim, né? Aí faz aquela coisa, não, da fase e tal, aí cai no andar de baixo, a vizinha começa a gritar e tudo, ele vai pegar a panela. A senhora Hilo me vê pelado, não sei o que, ele fala assim. Ele provavelmente sobe com uma panela, né? Aí volta com a panela, trocou o pandeiro pela panela. Mas vão dormir, né, porque ele apaga, ele come
brócolis, né? Foi um brócolis. Ele fala, parece que eu nunca comi nada na minha vida, tudo que é tão tá gostoso, de né? fome, aí come também, vai, bota na boca dele. Ele fala que esse troço tá podre, cara. Não, isso aqui não é uma delícia. Você viu quanto o metabolismo dele precisa, não interessa se tá podre ou não. Pega a paz de amendoim, come e tal, aí vai explicar coisas pra ele apaga assim, né? Ele dorme. Aí vai pro dia seguinte, aí vai falando, né, com os caras ali, os dois amigos dele do trabalho da Terra Paralela, né, quer dizer, da Terra Original, são namorados ali, né, e se pegam tudo, né, eles fazem a mesma faculdade e tal, e tem um outro cara aleatório ali que tem a tatuagem do Eric Stoltz na batata da perna, né? É verdade. Que ele vai e faz assim, estica a perna, né, aqui. Essa parte que ele vira eu achei curioso. Ele fala assim, tá de cabeça pra baixo. Não, tá de cabeça. Tá não. Aí não, vai, ele vira assim a perna. O cara tá meio barrigudo e fala, como é que o cara vai conseguir esticar a perna, né? E aí vem aquela sequência, né? Não, aí, primeiro o cara fica brincando ali, tocando tecladinho e tudo, né? Fala, dá pra você parar de tocar esse teclado? Tem uma hora que ele se irrita. Tentando entender isso aqui e tal. Ele entra na internet, né, pra procurar a Mulher Maravilha, tipo uma velha que faz show em Las Vegas. Cada uma coisa que não tem nada a ver com nada. O Cyborg, né? Campeão lá em Gotham e tal, né? Aí, quer dizer, o Super-Homem não consegue encontrar ele, Mulher Maravilha também não tem. Liga pro Farol, né? Aí aparece lá o Temuria Morrison, né? Que faz o pai do Aquaman, né? Sim. Alô, senhor fulano de tal, não sei o quê. Não tem. Não, Arthur, quem é que tá falando? Não, mas peraí. Você pode chamar o Arthur, né? Pode chamar o Arthur e tal, preciso falar com ele e tal. Não tem nenhum Arthur, né? Quer dizer, eu acho que o lado é o cachorro, o Arthur. Né? Mas o que tem a ver meu cachorro? Não, mas você não é casado com a rainha de Atlântida? Caralho, aí ele olha pro lado, velho, gorda. Gordona lá, acho que é trote, né? Não, tá longe disso, né? Não. Aquela sequência boa. O cara vai, desliga o telefone e fala, cara, não, tô sozinho aqui, ferrou, não tem método humano, não tem nada, não tem ninguém, né? Sobrou pra quem? E aí vai e fala, não, então tem que treinar esse cara aqui então pra tentar resolver alguma coisa, né? Pra ver se de repente ele consegue fazer essa coisa de voltar no tempo e eu volto pra minha linha temporal e saio daqui, né? Meto o pé. E aí tem aquela coisa, né? Dele utilizar o uniforme, tá, pô, tá meio apertado aqui. Aquela piadinha. Tá apertando bem no... tá bem, né? Aí só que eles começam a ouvir barulho e tal, essa coisa toda, né? E, enfim, aí vão conferir na televisão e é o Zod que tá chegando, né? E aí ele fala, pô, na minha linha temporal, isso aconteceu também, né? De terraformar lá, né? Que ele quer terraformar. Que foi no dia anterior ao Zod chegar e tal, e aí tem a cena dele indo salvar o filho do cara lá, que até feito pelo Scott McNary, né? Sim, ele mencionou, quando apareceu o Superman, né? Primeiro filme, né? Do Homem de Aço. Então faz muita referência a esse universo Zack Snyder ainda, né? Ele fala que ele consegue salvar o moleque e o Batman salva o pai do moleque, né? Isso. Que tá na cadeira de rodas e tal. Depois Lex Luthor explode ele no Capitólio e tal, né? Tem uma sequência ali e tal. E essa sequência se repete também naquela Terra Paralela, né? Sim. Não tem um payoff depois, né? Não sabe o que quer dizer. É nessa hora que parece aquele retcon que diz que ele meio que tava na situação, mas não era... o retcon. Não, então, mas é nessa hora? É nessa hora. É nessa hora que aparece ele meio com o uniforme ainda meio provisório, né? Isso. É isso aí. E aí ele salva o moleque ali e tal. Ele pega, né? Que é aquela coisa, né? A máquina de terraformação lá de Krypton. Ele vai dá tipo uma onda, né? Ele vai subindo. Sobe e tal, né? ele pega o moleque no alto e consegue salvar ele, né? Salvei você, mas não vou conseguir salvar teu pai, salvo pelo Batman. E aí fala, então a gente tem que tentar encontrar o Batman, porque de repente o Batman deve saber onde é que tá. É o que sobrou, na verdade, né? É o que sobrou, Todo mundo tinha superpoder. Na verdade, o Flash 2 lá, o Barry 2, que diz que tem o Batman, não é? Não, é que é a equipe, é dentro na cozinha, do quarto, né? No quarto, a garota tá tomando refrigerante. Isso, aí ela, não, o Batman ainda tá assim, ele tá isolado. Alguém fala assim, ele tá lá isolado. Aí que ele vê que existe o Batman nessa realidade. Isso. Até ela toma refrigerante, eu sou o Batman. É isso mesmo. Tem um cara que fala assim, sim. Quando ele chega, é uma mansão, aquela mansão bem clássica, né? Bem gótico. Do Tim Burton, do Tim Burton, isso que eu achei legal. Quando eles entram, né? Tem aquelas mesmas que tem no salão das armaduras e tal. Quando mostra a caverna, eu falei, cara, respeitaram direitinho, né? Toda a disposição onde era, né? O primeiro precipício, a ponte, né? A cachoeira, né? Isso. Conseguindo, assim, aí o Muschietti é um trabalho legal de direção, que ele deve, com certeza, ter visto o filme ali do Burton e deve ter congelado frame a frame. Claro, tem que ter essa cascata aqui, tem que ter, o carro tá aqui, tá nessa. Ali foi assim, realmente
uma homenagem aos velhos fãs, né? Até os computadores, um negócio meio analógico, igualzinho, né? o painel, né, cara? Tipo Segunda Guerra Mundial, o negócio quase Ficou legal assim. ali, ficou bem legal. Porque, na verdade, a ideia do Batman foi meio naquela época ali de primeira e segunda. Verdade. Entre Segunda, primeira né? e segunda guerra. Segunda, Não, né? entre primeira e segunda guerra mundial, né? Então, você ter aquela coisa meio analógica ali e tal, faz sentido. Até porque o próprio visual do Batman, do Tim Burton, tem essa coisa meio intocáveis e tal. Né? Aquela coisa meio gangsterística, meio né? gangster e tal. E aí eles entram na casa, né? Tá tocando música lá e tal, tem quadro pintado. Até uma bandinha maneira lá, meio que tocando lá assim, uma coisa, um rockzinho. Não, mas é um rockzinho anos 70, né? Inclusive, quando aparece o cara, que isso? É o Nick Nolte cabeludo. Me lembrou o cara, todo barbudo, cabeludo. É uma cena até interessante. Eles vão na cozinha, tem o chinelo virado ali. Chinelo virado. Panela água fervendo e tal, né? Tipo, meio que uma cozinha jogadona. Assim, jogada, até meio suja, assim. Até meio assim. E aí vira as costas e fala, não, tem uns sinos aqui e tal, não sei o que. Porque aqui eles tocam o sino e tal, e aí você tem que ir no aposento, não sei o que. E atrás, assim, tá o armário abrindo assim. Você vê pela perspectiva, né, de quem tá dentro do armário, por uma fresta, eles estão sendo observados. Estão sendo observados o tempo todo. Vê o Michael Keaton andando de um pé descalço, chinelo. E, cara, uma cena de uma sequência de luta ali. Quer dizer, não houve bem uma sequência de luta, mas é uma coreografia, né, do bem Keaton feita, ali. Claro que é um dublê, óbvio. Com certeza. Ele tá de cabelo grande, barbudo, justamente pra tu não ver a cara dele, né? Não é ele. Dá um rolamento, aí ele tenta acertar o Barry, que, né, desvia. O Barry 2 desvia, o outro... É por isso que essa cena me surpreendeu um pouco, porque eu podia imaginar tudo, menos que o Batman ia aparecer assim, desse jeito. Exatamente, eu também não esperava ele assim. Eu pensei assim que ele ia... Mendigão, né? Mendigão. Ele ia aparecer todo posudo. Eu pensei que ele ia ser meio assim, entendeu? Mas ele apareceu de um jeito bem inusitado, né? O que reforça essa ideia de que ele ficou tão obsoleto na visão dele. Pra ele não serve mais a Gotham. Né? Ele vive ali por uma questão de até velhice. Ele não tem mais eu tenho minha mansão, eu não vou sair daqui ele agora. Meio que foi resgatado, né? É isso. E aí até o Barry pergunta, você não tá mais nativa, você não tá mais tipo, fazendo o que você sabe fazer, você é um herói. Aí ele, não, mas eu não sou mais necessário. Aí o Barry, por quê? Gotham é uma das cidades mais seguras do mundo. Aí você entende que o trabalho dele foi todo feito. Missão completada. Ele foi o Batman, então ele foi aí no passado mesmo, ele foi o Batman, então. Porque ele salvou Gotham. Beleza. Então aí nesse ponto... Aí é legal que ele vai entendendo a teoria. Claro, é um homem inteligente. A gente sempre viu o Bruce Wayne como um estudioso, um cara inteligente, é um poliglota, né? Fala várias línguas, é o maior detetive do mundo. Então quando ele começa a falar sobre linha temporal, de que ele... então você foi pro... Aí ele dá uma ironia. Você foi pro passado, reencontrou o seu... Tipo assim, né? Ele começa a falar... Ele aí pega, faz ele pega dois macarrão, né? Eu acho legal, isso aí. Negócio de macarrão, bota um do lado do outro, depois ele bota assim, aí depois ele quebra, cruza, ele fala, na verdade, é desse jeito aqui. Aí ele joga o macarrão assim. Primeiro ele bota paralelo, aí depois ele cruza. Ele faz um X, esse é o ponto de interseção. Ele explica, esse é o ponto... Ele acaba dando uma aula pro Barry, né? Ali e tal. E o legal é que quando ele joga todos os macarrões, assim, na verdade, isso aqui é... Na verdade, isso aqui é que é o multiverso. Algumas são iguais aqui, outras são assim, outras nunca se veem e tal. Né? Aí ele joga... Aí joga um olho. Aí tem uma piada que ele joga... E joga queijo. E o queijo? Na sua perspectiva, é isso aqui, ó. Uma grande porcaria e tal. E aí ele vai, pega o queijo e rala ele. E o queijo? Não, isso não é metáfora. Isso não é metáfora. Isso não tem metáfora. Acabou a metáfora. Acabou. É o queijo. É só pra ficar mais gostoso, né? Eu acho engraçado. Depois eu falo assim, mas peraí. Ele é o Batman, o Barry 2 falando, cara, ele é o Batman... O que você achou que a gente veio fazer aqui? Você falou que a gente ia no jantar dos primos. Ele acredita, Você viu que ele era meio bobão mesmo, né? Meio bobão, Não, um completo imbecil, né? É porque ele apresenta até assim, né? Ó, o pessoal aqui e tal, esse aqui é o meu primo, Barry. Aí pensa assim, fala, não, tipo, eles são igualzinhos e tal. A mulher, tô com fome. Você acha que ela vai falar alguma coisa? Você pensa que vai falar, vocês são iguais, né? Nossa. Ela fala assim, uau, eu tô com fome. Deixa os dois ali, assim. E aí tem aquela situação, né? Que ele vai fala, ó, acabou, cara, não tem. Ele vai e explica, né? Fala do General Zod e tal, né? Isso. Ele fala, não, a gente precisa do Superman e tal. Fala, pô, ele até dá uma zoada no nome, né? E Batman, né? Mas pô, você se chama Batman, eu não sou um super Batman. Eu não sou um super, exato. Essa piada é maneira. Isso é legal, isso é legal. Super Batman. Porque aí já mostra sempre como o Bruce, ele também sabe ser irônico com inteligência. Assim. E aí eles vão E um pouco da arrogância dele também, né? Acho que agora até pode, né? Porque um cara já velho salvou uma cidade, pô, né? Melhorou lá agora. Pode se dar o luxo, né? E talvez o modo até... Porque não tem Alfred aí, né? Então... Você entende que ele já morreu, lógico. Já morreu. Né? O Bruce tá velho já, né?
A gente entende ali que o Alfred já foi. Acabou, né? Não, mas assim, mostra alguma coisa que ele tinha, o Alfred, não tinha? Não, Isso naquela linha, né? Sim, que era não. O Irons. Naquele momento... Não tinha o... Não, ele não fala mais nenhuma do referência? Alfred. Não. Nenhum momento, né? Ele não menciona o Alfred ali ajudando ele ao vivo. Não, né? Não menciona. Eu acho que ele já morreu. Pra mim, ele tá morto já. Gente, na hora que o Barry tá nos computadores, ele não fala alguma coisa assim? Você tinha um Alfred também? Não, então ele isso pergunta. Ele menciona. Ele pergunta. Isso ele menciona, mas o Bruce Wayne, ele não fala, não comenta nada. Ele só presta atenção no que o Barry tá falando. Ele não deixa claro se o Alfred... Sei lá, o que aconteceu. Ele não deixa pela claro. lógica mas da coisa, né? Pela lógica está indo coisa. por um Bruce agora ali de, sei lá, de 60 anos 70, ou mais. né? 70. Não. Cara, não tô dizendo se morreu ou não morreu, mas teve, no caso. Teve. não foi um Alfred. Teve. Ele teve um Alfred. Morto. Porque tem uma caneta. Tem uma caneta. Exatamente. Porque o que você entende, pra mim, eu entendi, aquela é a linha temporal do que o Tim Burton criou. Entendeu? Pra mim é isso. Por isso que o Michael... Exato. Então, se realmente é a linha temporal que a gente viu o Keaton lá no passado, existiu o Alfred Pennyworth. Então, acredito que sim. E aí tem de novo aquela coisa dele entrar em fase, né? Também. O Barry 2 entrar em fase, vai lá no bueiro e tal. Aí desce e tal. Fala, cara, que lugar é isso aqui? Não sei o que coisa maluca. Faz tartaruga ninja ali. Aí tem, isso aqui é a Bate-Caverna, né? Pô, é maneiro esse momento. E aí que tem um negócio que... Pra começar a trilha sonora que já aperta o coração da gente, né, cara? Tom nostálgico total, a música do Danny Elfman, né? Ali aperta o coração. E tu vê um volume ali, lá, tipo, numa garagenzinha única, né? Porra, coberto com um toldozinho. Bem cuidado com a, né? Isso pra mim meio que quebrou também, porque tem o Batmóvel ali, mas não usa o Batmóvel no filme. Pois é, isso aí eu também senti falta disso. Eu queria em algum momento ele utilizando. Quer dizer, o Barry 2 até utiliza porque ele tira um cochilo ali dentro, né? Mas tirando isso, não... porque se o cara usa a nave, obviamente o carro devia estar funcionando, né? Porque eu podia ter pensado, o carro já virou um amuleto, um objeto de museu. Não. Porque a nave é muito mais difícil de manter. Ele manteve a nave. Não, ele fez as revisões todos em dia, certinho. E ele era meio... Levou na concessionária. Na verdade, o Alfred era o mecânico, né? O Alfred sempre foi o mecânico, né? Dá-se a entender isso. O Alfred morreu, talvez ninguém mais conserta o Batmóvel. E aí é que tem, né? Porque tem uma câmera bem no computador ali, quando ele tá procurando, fala, caramba, tem tipo 1000 e tantos Clark Kents aqui, não dá pra encontrar, né? Ele dá fala pra encontrar. isso. E aí ele vê a caneta do Alfred, né, e tal, não sei o que. Fala, não, você teve um Alfred também, eu conheci um Alfred e tal, papapá. Aí vai e toca o coração dele, né? E aí ele vai... Aí apaga, né? E tira um cochilo ali. Isso aí já é o momento que ele já tá sem barba, já tinha feito. Não. O cabelo já tá todo não, certo. ele continua barbudão. Ele tá olhando ali, só que eles tiram um cochilo na Tá Bate-Caverna. nesse momento. E aí quando mendigão, né? Quando o Barry acorda, tá um arquivo do lado dele, assim, né? É verdade. Fala, Lembrei agora. Mas aí acho que, que nem o Alexandre falou, acho que o coraçãozinho dele já tava tocando já ali pra... Tocou o coração, né? Tocou o coração já pra... tocou, já era. E aí é que aparece realmente ele vestido de Batman, né? Maneiro. Eu pensei que ia fazer alguma piada, uma referência ao pescoço duro, que seria a chance, né? Até de brincar tem com aquela... Tem alguma referência que eles fazem, né? Curioso que eu tinha visto uma crítica, um vídeo, alguma coisa assim, que falava que tinha uma piada a respeito ao pescoço duro, mas eu não consegui pescar, não, cara. Ali nesse filme não teve. Eu tava esperando algo. Que seria até ali um momento de brincar com isso, com o próprio Keaton, né, vestido. Falei, será que agora ele vai falar... isso sempre foi uma dificuldade pra mim, podia brincar com isso. Mas não teve nada. É só eles olhando e tal, e falam, eu sou Batman, né? Que eu vou falar assim, amigo. Inclusive a câmera faz um zoom de longe que lembra muito o que o Burton fazia. E acho que é o Muschietti, né? Dando essa homenagem, vou dar o mesmo zoom que o Burton deu, assim, ele de longe, a câmera se aproximando até a cara dele, assim, acho legal isso aí. O Barry 2 desmaia, né? Porque não acredito. Fala, caramba, vi esse cara na minha infância. Como é que pode? Eu tô aqui agora, não sei o que. Bruce Wayne é o Batman e tal. Descobriu tudo, né? É bem legal, né? E aí fala, a gente tem que ir na Sibéria pra pegar esse tal Super-Homem lá e tal, né? E pra mim é uma das melhores cenas de ação ali do filme. Pra mim é a cena de ação. É a melhor. Apesar de ter todo aquele do confronto final com o Zod, eu acho bagunçado quando chega ali. Um confronto com o Zod. Muito corrido, né? Muito corrido, bagunçado, visualmente poluído. Não, nós vamos chegar lá. Eu acho o problema do filme. Eu também acho. Ali, pra mim, me tira, como a Alexandre falou no momento também. Aquilo ali que vai baixar minha nota. Exatamente. E o da Sibéria era pra... da Sibéria é tudo que eu tava esperando. Um Batman até ali, ele contrasta bem, né? Porque ele tem um ponto preto no meio daquela coisa toda, imensidão branca.
cara, no meio luta, da noite, né? E as lutas, assim, você sente que eles se dão mal. Pô, o Batman, ele sai ferido, cara, sabe? Sensacional, aquilo Ele leva um tiro no leva uma braço, surra, exato, Não. eles sofrem ali. É isso que eu acho legal isso. Em filme de super-herói, não necessariamente você só quer ver o cara inabalável, assim, sabe? Sendo invencível. Tu quer ver justamente por ser um super-herói, eu tu achei quer ver ele se ferrando. Eu achei legal. E assim, é o que eu sempre se falo. ferrando e saindo por cima. Exatamente, Exato, é o que eu isso é sempre falo. Tipo assim, dá o soco, tu sente o soco, tipo assim, né? É. O contato físico, né? A coisa real, né? É. E essa cena deu essa A sensação. sequência da Sibéria É. foi muito boa. Muito boa mesmo. É legal, até na hora que eles vão descer, né? Que abre a parte de baixo da Batnave e tal, aí desce o cockpit, desce eles deles ficam- assim e tal. E você não usa o paraquedas, né? Ele nem fala nada, ele só só e, abre um sorriso, praticamente planador, plana, né? Ele voa, né? Caraca. Ele faz um Mazadel, né? A asa geralmente funciona com Mazadel pra ele faz uma planada maneira. Estilo maneiríssimo, né? Muito bom, muito bom. maneiro É, essa o cena. Velho Deus, caramba, tá tão frio. Lógico que a gente tá na Sibéria. Ele sempre fazendo perguntas assim meio idiotas, Eu meio vou óbvias, falar, respostas óbvias. Como é que a gente vai entrar aí? Onde é que a gente vai? Então, cara, segue as pegadas. Segue as pegadas. Porque é uma cena de ação legal. Ah, que e antes dele entrar na base, né? Tem aquela coisa do Barry 2 sair correndo e tal, né? Chega lá no alto. Aí ele vai com o Batman. E aí ele vai Isso, tendo meio que subir no colo do Batman, assim, né? aí vai com as ele perninhas bota a assim, perninha né? igual uma mocinha, ele. Porra, ele É só tipo traz- a Kim Basinger, né? No primeiro, né? Quando ele desce com ela, Pô, ele ele vai tá ficar daquele no jeito. colo, né? ele vai ficar no colo, ele, pô, Aí peraí, bota não. a perninha assim e tal. Ele ainda olha com cara, tipo, porra, que isso? O Batman só puxa ele assim. Essa parte pô, que ele fala, dispara. essa parte que ele fala assim, agora eu sou Quartel. mais lento. Essa parte que ele fala, não tem uma parte que ele fala assim? Tem momento, pô, Ele fala, engraçado, agora eu ele sou tá lá mais em cima. lento. Agora eu sou o mais lento de todos. Mas ele fala, com uma crítica, ele, pô, É. agora eu sou o mais lento deles. Ele fala assim. E aí eles chegam E essa sequência também é legal, porque eles estão meio que. Não, vamos andar aqui aos pouquinhos e tal. De repente, bate numa chave lá, o negócio cai assim, né? Aí faz um barulhão lá. Bem! Aí os russos todos olham. Todos os russos olham assim, depois vai e derruba uma outra coisa e tal, né? termina de cair essa Eu fico olhando pros caras assim. Aí começa a metralhada, e o legal é que o uso que ele já faz da capa como blindagem, É. mano, porque ele faz 2 vezes, ele vezes. salva ele. Começar Né? que o Barry 2 Ele, salva ele, porque os caras estão ali atirando e tal, ele puxa ele assim, bota Ele- pro lado. né? ele joga ele pra esse lado. O que você fez? Pô, eu tirei você daí Aí ele vomitou, Que aí é uma sanção que ele quase, né? Ele relembrou a ter, né? Quando ele não tinha esse poder. ele ainda fala assim, tentei ser o mais amigável possível. O mais natural possível. assim, tentei né? ser o menos rápido possível. Menos rápido, isso, E não Mas deu, mesmo não deu. assim, ele vomita Bota a alma pra dele fora. ali, né? E os russos aí continuam metralhando. E aí que tem o Batman que tá na parte de Pô, cima, ele fala assim, isso vai doer. Isso vai Ele doer. pula e Muito sai bom, muito jogando. Pô, aquela cena dali é Porque Não, aí a cena da capa Pô, é Ele sensacional. pula mesmo. e sai daí. E sai cara. dando porrada vera. É. E aí você remete também àquela coisa de que o Batman sempre foi um lutador, ele tem, artes marciais, só que a idade dele pesa em algum momento. Ele agora é um Batman Mas velho. aquele dali é tipo de sequência, assim, que, porra, Tim Burton não ia conseguir dirigir, assim. Porque, pra começar, que Tim Burton não é um... Ele não é um diretor Venhamos e meio ele violento. ele não dizer é um assim. diretor de ação. A verdade Nunca foi tão assim. Mas assim, tu vê que você não perde nada da cena, porque ele dá aquela. Ele desce, aí dá aquela afastada com a câmera e você vê tudo que tá acontecendo. Ele arrebentando todo mundo ali. É chute, é soco na cara. Dá uma e tal. banda. Quando ele desce, ele já dá uma rasteira em 2 Batirangue lá e tal. Caramba, Muito legal, sensacional essa cena. E aí vão lá e conseguem chegar na prisão lá, né? E tal, aí descobre que quem tá lá dentro, na verdade, é a Kara Zor-El, né? A prima, né, de Kal-El. E tá magrinho e tal, é uma sequência até que fica até meio triste, né? Porque tem um uniforme largado assim, né, dentro do negócio. Eles até fazem uma piada, não, parece um saco gigante esse negócio. Porque também é até meio, realmente, é meio assim, como eu posso dizer, meio impactante o visual dela, que ela tá, pele e osso, né? Como se fosse uma criança, sei lá, meio, né, na fome, Desnutrida, exato. Pô, dá uma... Só que se dependesse do Batman, ia largar ela de mão, né? Ele fala, ele não fala, tá aqui vambora, não, meu irmão, vambora. Não é ela, não é ele, vamos embora. Ela, vambora. mas olha só como ela tá, né? Ele ainda fala assim. E aí você vê a bondade do Barry Allen, ele realmente pega ela no colo e vai levando. E aí tem a sequência assim. no túnel no também. filme dá a entender que eles nem perceberam que ela era uma kryptoniana. Não dá a entender isso. Não. Ele só quis ajudar porque era uma pessoa presa ali, era uma pessoa aprisionada. E bem ou mal tem o uniforme largado também, né? Você tem um S no peito, essa coisa toda. Aí o Barry 1, ele vê aquilo daí, não. De repente, né? Vamos ver, né? Vamos ver até onde isso vai. É o único que tem uma pontinha de esperança, talvez, ali, ou alguma coisa assim, né? Mas eu acho que eles dão mais por conta da bondade mesmo. Falar em bondade, sejam bondosos aí e se inscrevam no canal, né? Ativa o sininho,
curta, comente, compartilhe se tá gostando da crítica ou não, que agora o bicho vai pegar. Porque agora, meu amigo, vai chegar aí a mulher que vai arrebentar todo mundo. E aí tem essa sequência, né? Eles pegam ela e tal, e aí chegam no túnel, e aí tem um momento até de humor, né? Que o Batman acho que vai botar o cientista lá pra correr, ele faz meio que assim. Ele fica dando umas ameaçadas, né? Aí o cara vai pegar a arma e tal. Porque isso é meio que era meio funcional quando o Batman tava no auge, vamos dizer assim, né? Fazia assim, o cara se borrava todo. Mas agora a gente entende que já tá um tempo sem... Não, tipo, os caras olham pro cientista, da perspectiva do russo, os caras aleatórios assim. O que esses caras estão fazendo aqui? Um cara vestido de morcego, depois de tanto tempo fora da ativa, quer me ameaçar, dar um... Ou às vezes nem conhece, né? Nem conhece, né? Não, o conhece talvez conhece, mas ele tá fora da porra. O cara vai, né? Atira e tal, aí novamente ele usa... Não, aí tem um momento que ele usa a capa pra salvar os dois Barry. E agora a menina, não, né? Quando ele atira no joelho do Barry 2. Acerta, não, né? Ele meio que protege, tenta proteger, né? Tiro no joelho. Ele fica todo... ele fica histérico. Ele, meu Deus, histérico, Caraca, ele pergunta pro outro Barry, Barry, assim, mas eu nunca falei que você não podia tomar tiro de alguma coisa assim. Ele achou que ele era o Superman, É um momento interessante, porque mostra que ele é tão bobão que ele acha que, eu virei um super-herói. Exatamente, eu não tomo tiro, não tomo nada. E aí sobe num elevador lá e de novo uma referência, né? Quanto vocês pesam aí? Maneiro isso. Juntar nós dois aqui uns 80 quilos e tal, com mais ela, deve estar uns 210 quilos. Não. Bota tipo, né? Não vou mais. Não vai, não. Aí sobe no elevador, o negócio estoura, direto, né? E aí até ele cai mal, né? Ele cai assim. Ele cai rolando. E ele já tá ferido também, né? O Batman também tá ferido e tal. E aí tem... Momento agressivo esse final. Esse momento E que é uma sequência de ação sensacional também, né? Que já tá de manhã, né? Na hora que eles conseguem sair da base. E até aquela... Ali, ou seja, aí pra mim funcionou bem. Porque você vê que ela tá magrinha e tal, ela cai ali meio que no sol. Aí ela já... E aí você vê a mão dela assim, vai já meio normal, que, né? Ficando mais... ganhando mais cor, né? Eu falei, e agora o que a gente faz e tal? Só não tentar ser morto, né? O Batman. É só não tentar ser morto. Ele realmente... Assim, os caras estão ali... Faz uma falsa rendição, né? Assim, Caraca, aí ela tá lá já voando e vai surrando um um take só, né? Aquela sequência toda. Quase um plano sequência, né? Praticamente um plano de sequência. Digitalizado ali, né? Digital. Mas é sensacional. Mas ela vira uma Kira ali, né, cara? Vai destruindo um ela desce o sarrafo mesmo. Foi. Eles realmente viram voyeurs ali, né? Só observando. Aí o Batman entra, o Batman ajuda, né? Aí o Batman começa a bater em alguns ali. Tem uma hora que ele vai dar um soco num assim, ela chega por trás e acerta o cara e joga longe, pega um outro, joga pra lá, não sei o que e tal. Sai arrebentando geral ali. Kryptonianos são perigosos. E eles voltam pra mansão Wayne, né? E aí ela tá apagada porque ela tá cansada, né? Também. E eles falam, e agora? O que a gente vai fazer e tal? O Zod tá chegando aí e tal, não sei o que. Ele vai se encontrar com os generais. Acho que é aquela sequência toda do Homem de Aço, né? Que a gente já conhece. Ele se encontra com os generais, fala, né? Que fala que tem um prazo de 48 horas. Os militares assim, ali, né? Os militares. Enquanto os generais é um massacre total, né? Que fica claro aqui, o Michael Shannon, né? Que faz o Zod, ele não participou em nenhum momento desse filme. Ele foi tudo digitalizado. O rosto dele é tudo. Ele não tá no filme mesmo, não. Ele não estava nem presente para fazer novas cenas. Não teve isso. O rosto dele foi digitalizado naquelas novas cenas de conversa, né? Entre ele ali e a menina, né? Supergirl, vamos dizer assim. Então, de repente, só botou a voz mesmo. E o rosto foi digitalizado. Até porque reparam que a roupa fica só com o capacete. Aquele capacete já dava aquela um proteção. Tom. Isso. Já dava um tom, não. Já dava como se fosse um background, um fundo perfeito só para eles inserirem o rosto dele. Então... em alguns momentos ali dá pra perceber que assim, o que corpo tá fora, né? O corpo tá meio deslocado. Assim. É tipo o CGI do Bruce Banner lá no Vingadores, quando ele tá dentro da... da armadura, né? Fica aquela coisa... Não tá legal, não. Mas tem aquela sequência que ela vai se encontrar com os Zod, que achei meio estranho aquela sequência dele também. E eu acho tudo porque muito ela rápido, vai ver todo mundo morrer e tal, quer dizer, o Barry 2 até fala com ela, não, mas pô, vale a pena sim e tal, pô. Não é porque alguns trataram mal que todo ser humano vai ser assim, né? Vai ser assim. Você tem bebês, você tem bailarinas. Tem um monte de gente legal aqui que vale a pena salvar e tal. Aí ela vai, né, voa pra longe e tal, enfim, aí vê toda, né, o general lá sendo massacrado pelos Zod e tal, e pô, e ela vai e volta, assim, né? É uma sequência meio estranha. Muito rápido. Uma coisa muito rápido. Quer dizer, e eles a viram, né? Aí quer dizer, será que eles também não têm essa noção de que eles podem voar e tal? Exato, ficou meio
ficou meio jogado, cara. Meio perdido mesmo. Jogado, Esquisito, né? E aí eles voltam pra Batcaverna porque eles têm que fazer de um jeito lá que o Barry ele consiga os poderes dele de volta pra, né? Pra voltar até o tempo dele. Porque isso tudo, na verdade, são tipo side quest dentro do roteiro, né? Exato. E fala assim, a ideia dele era o quê? Salvar lá a mãe. Não, a ideia é salvar a mãe e ficar numa linha temporal onde o pai e a mãe dele estão bem. Só que deu Só que aí agora ele tem que treinar o De Volta o Barry pro Futuro 2, 2, né? Quando o Almanac, depois do Almanac, vira o velho Bife. Aí tem que treinar, aí tem que juntar a Liga da Justiça. Exato, e aí tem que encontrar o Batman, aí tem que encontrar o Super-Homem, aí tem que lutar contra os Zod. Então, na própria linha principal, são né? as side quests, assim, né? Então o roteiro ele vai meio que quebrando, assim. Então tem sempre... Assim, não que seja chato, mas é porque o objetivo principal tá lá atrás. Então tá as outras coisas meio que empilhando, assim, né? Exato. Então você vai criando esses obstáculos aí e tal. E aí tem, né, aquele momento Frankenstein, né? Que tem a pipa formada de morcego, né? Ele fala até, com a fala, pipa, não, já peguei aqui os químicos são esses e tal, eu vou ficar aqui numa cadeira e tal. Esse troço me molha, raio me acerta, tá tudo certo. Aí o Batman fala, eu acho que isso daí não vai dar certo, isso é loucura, eu acho que você vai morrer, mas tá beleza, vamos tentar, né? E antes, na verdade, tem aquela sequência, né, que ele tá... que eu gosto muito. Arrumando que ali o braço ali, eu acreditei no Michael Keaton costurando, né? A roupa largada ali e tal, aquela trilha de sangue e tal. Ele com aquela cara mais vivaz do mundo, assim, eu falei, cara, Michael Keaton de 89, eu tô vendo de novo. E é quando é revelado pro Barry 2 do porquê do Barry 1 tá ali, né? Ele explica toda que a situação. Ele tá falando com o Batman, a situação é essa e tal, minha mãe morreu e tal. Nessa linha temporal ela tá viva, né? Aí ele fala, não, mas alguma hora você vai ter que contar pra ele por que você tá aqui, né? Porque até agora ele realmente não sabe por que você tá aqui e tal. E tem isso, né, no filme, né? Quando eles batem de frente um com o outro, ele fala, aqui o saquinho do riso e tal, antes deles irem pra Sibéria, né? Ainda tem isso. Ele fala, cara, você é muito irritante, você não sei isso, você é aquilo e tal. Fala, não, desculpa, eu fico empolgado com as coisas, não sei o que e tal. Ele fala, não, mas por que você me trata tão mal assim? O que eu fiz no final? Esse duelo entre os dois, né? E aí ele fala, não, porque você não leva as coisas a sério, você não dá valor àquilo que você tem, né? Isso. Só que ele não é revelado ali naquele momento. Depois que eles voltam da Sibéria, que é revelado, né? Que não, a situação é essa. Ó. Minha mãe morreu e tal, eu vim pra cá por causa disso. Quero salvar ela, não sei o que. E aí faz aquele, né? Ele tá assim, tipo, na parte de baixo ali, onde, né, dos computadores ali, onde é que ele tá conversando, ele tá ouvindo eles dois batendo papo, né? E aí ela volta, né? A Supergirl, né? Volta. Quer dizer, tentou, aí ele tá com os químicos e tudo ali, tá. Até achei legal a maquiagem ali, porque ele tá tipo com as veias assim meio que estufadas, tá né? uma coisa mais alterada. Meio vermelhada assim e tal. Ele, não, tem que ir de novo e tal, mais potência, não sei o que. Os computadores fritaram, né? Ele fica meio obcecado, se tu reparar isso. O Barry 2... Não, Barry 1. O Barry 1, ele fica assim, querendo muito mesmo. Quase uma obsessão mesmo. Assim, E aí chega a Supergirl e tal, e fala, não, eu seguro você, né? Que a referência ao Super-Homem do Donnie, isso, né? Tem essa frase. Você me pega, mas quem pega você? Né, eu seguro você. Maneiro. Mas quem segura você? Ela vai lá e tal, segura ele e tal, leva um raio lá na cara e tudo, e aí consegue recuperar os poderes dele, né? Isso. Enquanto esse Barry 2 pega uma roupa antiga lá do Batman, né? Corta a orelhinha. E tal, bota do lado e tal. Pinta de vermelho, faz um raio em cima do morcego. Em cima do morcego, Que até acho que teve um pôster que fizeram desse jeito, né? O raio em cima do morcego. Um raio em cima do morcego. Bem no meio das asas ali. Ele fala, agora vamos lá, agora o pau vai comer. E aí é que realmente o filme dá aquela desandada, né? O terceiro ato, né? Ainda tá indo. O terceiro ato é muito, assim... Desculpa o trocadilho, é muito corrido. Mas aí a narrativa tem que acompanhar essa velocidade. Aí tem uma hora em que o Barry 1 explica pro Barry 2 a respeito do uniforme, que o uniforme tem um recurso e o outro não. Não tem essa parte? Porque ele usa a roupa do Batman. Apesar da roupa do Batman aguentar alguma coisa, ele não tem algum recurso, não é? Velocidade, só pra ele aguentar explica alguma coisa, não é? Eu não lembro disso. Mas... não, tem uma explicação. Eles conversam sobre... Ele fala quando ele bota a armadura realmente do Batman. Eu te confesso que eu não lembro exatamente o que era, mas ele lembra que ele explica alguma coisa assim
Porque o Batman fala que aquele uniforme tem alguma coisa, não é? No uniforme do Batman. Emborrachada. Que ele até fala lá que... Não sei se é o Batman que fala ou o próprio Barry 1 que fala alguma coisa assim. Acho que aguenta. Aquele uniforme aguenta. Só que o atrito, né? É melhor que uma roupa comum. Isso, Só que não tem aquela proteção que alguma coisa que o outro tem ali, né? O outro uniforme tem em relação ao do Batman. Eu não vou lembrar. Ele faz até meio que aquele teste. Olha só, dá pra esticar aqui, tá vendo? Aqui é mais folgadinho, e ele também fala que na virilha é mais folgado, né? Aí ele fala, até levanta um pouquinho a perna, tá mais folgadinho. Aí o cinema riu nessa hora, tá mais folgadinho. E aí tem aquela sequência, né, da Supergirl voando e tal, o Barry 2 vai e pega o celular assim, fala, o que você tá fazendo, cara? Isso aí já tinha saído acho que no trailer, alguma coisa assim. No trailer. Eu tô filmando pra gente. Quer dizer, nave, né? Eles estão na nave. Famílias. Tô filmando pras famílias de todo mundo aí. Pra ver e tal. Não, filmando pro filho. Que filho? Um Flash falando com o outro. Que filho? E aí chega lá, aquela situação toda. Bate, porrada e tal. Aí desce os dois, que aí pra mim é que tem esse problema, que fica os dois ali trocando ideia enquanto tá kryptoniano, atacando o exército, não sei o quê. Não, faz isso, faz aquilo. Quebra muito o ritmo, quebra o ritmo. Isso que é estranho, a direção ali é a corrida do Mosquete, ele tá correndo com essa cena que é bagunçado ali, do Zod, né, com aquela... É bagunçado, e tem essa quebra de ritmo. Se é pra ser bagunçado, vamos na ação direto, mas não. Tem essa quebra de ritmo, ou seja, é bagunçado na direção e quebra de ritmo na narrativa. Aí não funciona. É um terceiro ato que eu acho que tira realmente muito ponto pra mim também aí. Eu até gosto da briga da Supergirl com o Zod ali e tal. Que ela vai dando porrada com o ferro, né? Primo, tal, não sei o que, tal, bababá. E ela fala, né, que eles interceptaram a nave e o bebê não sobreviveu. Né? E aí é aquela sequência que tem até no trailer e tal. Ela grita e... laser e tal. Eu acho até o Zod meio fácil, assim, de se deixando ela dar porrada. Talvez por causa disso. Porque assim, quando você vê que ele até tem a super força, mas ele não tem essa coisa porque se você pegar o Homem de Aço, quando ele briga com o Super-Homem, ele quebra o capacete, aí ele tira o capacete, aí tem aquela coisa da atmosfera e tal. Eles até têm uma super força, mas eles não voam, ele não usa raio laser. Tu vê que ele... Inclusive, o mais perigoso até é o grandalhão, aquele, né? Aquele que briga com o Batman, exatamente. Me soou mais perigoso aquele, né? Aquele outro ali. O dos três, né? Que é o Zod. Que ele briga com o Super-Homem Smallville e tal, né? Isso. Ele, a Faora, que aparece também no filme. Mas muito descartada. A Faora, então, não dá nem pra sentir muito. Barry 2 até mata ela, né? Consegue matar. Com uma certa facilidade, até assim. a sequência ali que eu acho legal, quando o Flash ele consegue matar um kryptoniano, né? Porque ele bota a mão dele em fase, aperta o coração do cara. É verdade. É até algo novo, né? A gente não tinha visto dessa maneira, é verdade. Até que ela fala aquela coisa, né? Não, por causa do conflito e tal, não sei o quê. Fala aquela coisa, não, você tem que fechar o circuito e tal, né? Aí fala, isso é até uma referência, porque no desktop dele lá tem um Mortal Kombat, ele vou dar uma de Raiden, pá, joga o raio assim. Que justamente ele tenta fazer uma referência ao que ele jogava, ao que ele gostava. Uma de Raiden, joga o raio assim nos caras. É legalzinho. Mas é uma sequência que eu acho que podia ter sido melhor trabalhada, não foi. Né? É jogado também, é rápido, né? E aí fica naquela coisa deles tentarem... Eu acho que pior que ser rápido é confusa. Visualmente é muito... o mise-en-scène ali não é bem feito. Não é. Até porque é um campo de batalha, você tem um monte de... Quer dizer, você tem um monte de ação ali. Você tem kryptoniano matando todo mundo, você tem soldado atirando pra tudo que é lado, tanques de guerra e tal, né? Você tem as espaçonaves e tal. E aí o Batman dá uma de kamikaze ali, se joga contra a nave, né? Explode, porque tem campo de força. Que é um momento de drama aí em relação ao Batman, né? Que quando ele faz isso, você vê que ele tá morrendo, né? Praticamente ele morre ali. Aí é o drama dele querer voltar no tempo pra salvar o Batman. Que aí é que tá. Eu acho que teria sido melhor, porque, assim, o que, entre aspas, dá a entender ali, porque porque é isso também, é porque já tem tanta coisa acontecendo no filme, que você vê que, por exemplo, a Supergirl ela só chega pra dar porrada. Ela começa a bater no Zod direto. E o Zod só chega também pra tomar a Terra. Pra tomar a Terra. Pra terraformar ali, Porque o que dá a entender naquela linha temporal é que, assim, a Terra foi pro saco. Todo mundo perdeu, o Zod ganhou, aquilo dali vai ser terraformado. Acabou. Ponto final, acabou. Eles perderam. O que eu acho que poderia ser meio que a motivação pro Barry 2 seria o quê? A Supergirl consegue matar o Zod, mas a Faora mata ela.
Um diferencial, uma então, diferenciada aí. porque ele tem esse contato com ela. Seria até um drama aí dentro de fato, assim, o desenvolvimento é zero, né, cara? Você não tem ali, levando em conta o Zod, então, né? Não, a Supergirl você ainda tem um titiquinho de coisa ali, agora o Zord ali tá muito jogado ali, né, cara? São vilões pra que é um super vilão. É isso. Assim, é um super vilão, a gente sabe, a gente entende a periculosidade do cara, mas ao mesmo tempo, né? Não vai mais além daquilo. Ele até reclamou, né? O tipo Michael assim, Shannon você falou. entende a periculosidade, mas não tem não Mas passa não o pavor, peso, não passa o pavor pra quem tá assistindo, entendeu? Até porque a gente já tinha visto isso no Homem de Aço. Já tinha visto ele em ação. Então quando você vê ele novamente, ele você vê agora não tendo mais tanta ação. Ele praticamente repetindo o próprio né? Não, o Codex, não sei o que isso, e da tal. mesma linha de ação dele que ele fez no primeiro. Então tem que dizer, grande coisa. Não tem ali. Não nos emociona, vamos dizer assim. Mas a situação que acontece com o Barry 2 é que é legal, né? Porque tem uma hora lá que explode o negócio, aí fica um negócio cravado aqui no braço e ele dele. usa aquilo até como arma, né? É assim que ele mata a Faora, né? Foi isso que eu acho legal. Que ela vai acertar ele e tal, como ele é mais rápido, ele vai. Isso, aí ele começa. Aí é onde eu falo que ele começa a ser mais sério, né? Que já que ele era bobalhão, né? Do início até o final, praticamente. Ele aí, nesse momento, ele leva tão a sério que ele fica também obcecado em querer salvar a mãe. Não, dá pra salvar, vamos salvar todo mundo, ninguém vai morrer. É o momento mais, vamos dizer, surreal da narrativa, mas não negativo. E você vê um pouco de desenvolvimento dele também, do Barry 2, porque você vê que ele tá aprendendo a lidar com os poderes, né? Tanto que tem uma parte que ele fala assim, eles também são rápidos. Aí o Barry, nós somos mais rápidos, né? Ele fala dos kryptonianos, né? Ele fala assim, nós somos rápidos. Ele fala assim, mas você ainda é mais rápido que ele, né? E aí ele fica voltando, né, cara? Isso vai assustando. Aí que vira uma obsessão mesmo, totalmente. Né? Aí o Barry 1 percebe, Barry 1, cara, você tem que parar em algum momento, eles né? Porque é o ponto... De interseção, né? É o ponto de interseção. Aquela coisa que vai acontecer e você não vai ter como modificar mais. Não pode fazer, não pode mexer com nada ali, né? Eles voltam na primeira, eles tentam voltar na primeira e conseguem salvar o Batman. Fala, Batman, olha só, tem um campo de força e tal. E até o próprio Batman, ele aceita o destino dele ali. Esse ponto de questão que vocês estão querendo falar é que nos quadrinhos chama ponto de ignição, não é isso? Nos quadrinhos acho que tem esse outro nome. Foi o que gerou os 952 nos quadrinhos, né? Então, é aquela coisa que é obrigatório acontecer. Tipo, quem vai ser o ditador maior da Alemanha, tá bom. Hitler. Não, ponto final. Isso lembra muito não do filme. Não pode ser outro, tem que ser ele. O filme mesmo, Efeito Borboleta, que por mais quem viu sabe que por mais que o Ashton Kutcher tentava voltar pra consertar, o destino arrumava uma maneira dele de acontecer. A própria máquina do tempo do H.G. Wells é assim, né? Ele cria a máquina do tempo porque a noiva dele morre. Então... Vocês viram o What If, as animações da Marvel? Não eu vi. Você viu? Eu vi. A melhor, quase tudo é uma porcaria, mas a melhor é a do Doutor Estranho, que fala sobre isso. Exatamente. É o terceiro ou quarto episódio, um negócio assim. Exatamente. Quando ele tenta salvar a namorada dele. A namorada é a médica, né? E ela sempre morre, não tem jeito. A Rachel McAdams, esse foi o melhor episódio mesmo. O melhor disparado. Não tem... E se o doutor, se não me engano, se o Doutor Estranho tivesse um coração até o episódio... se ele não perdesse o poder das mãos, se ele perdesse o coração, no caso. Se perdesse o coração, Porque no caso era perder se tiver o coração. É um negócio assim, o título é um negócio se ele perdesse ela, né, no caso. Se ele não, se o acidente não fosse com ele, ela morresse, né? Mas aquele é a máquina do tempo do H.G. Wells, assim. Ele cria a máquina do tempo porque a noiva dele morre. E aí ele volta no tempo e tal, ele tenta salvar ela várias vezes e não consegue. E aí eles fazem a mesma coisa, ele fala, não, mas dá pra salvar e tal. Só que, o Barry, e só o Barry ele vai se deteriorando porque a cada forçada no tempo, ele vai se... ele vai se desgastando. E aí é que tá, ele vai se criando de uma outra forma, né? Visualmente falando. E aí a gente entende quem era aquele que empurrou ele lá no início, né? O cara que empurrou é uma criatura paradoxal, né? Que é o Barry 2 do futuro. Do futuro, de uma outra linha temporal, né? Não, do futuro entre aspas. É porque ele... Você vê que ele tá até com o cabelo grisalho e tudo dentro daquela máscara e tal, tinha envelhecido, né? Podia ter deixado uma barba nele até, né? Eu acho porque a máscara tá escondendo. E aí ele até fala, o Barry 1 fala, cara, você tá quanto tempo fazendo isso? O tempo não importa. O tempo não importa que eu quer dizer mais nada. E tal. Então o cara tá preso ali naquele... Tá preso naquele loop temporal, né? E aí tem aquele final meio looper, né? Porque o Barry 2 se sacrifica, que ele se joga na frente do
Que é a única maneira de parar, né? Seria a única maneira de parar. E aí, entre aspas, o vilão ali, né? Porque ele é que empurra o Barry pra aquela linha temporal e fala assim, então você vai me criar, então ele é uma criatura paradoxal, né? Isso aí. Então, você vai me criar, esse cara daí vai virar eu e eu, portanto, vou existir e tal. Esse conceito final é maneiro, eu gosto até. Isso que eu ia falar, o problema foi até chegar aí. Até chegar aí gerou esse terceiro ato que nós três reclamamos, que é visualmente confuso, quebra de ritmo que atrapalha muito. Se tivesse já chegado entre o Barry 1 e Barry 2, deixaram até a morte do Batman, se você analisar. Não, essa parte conceitual dele se perder nesse... Isso é legal. Achei interessante. O visual dele também é interessante, impactou, né? Porque um cara, além de obcecado, ele tá se reformando. Parece uma coisa meio amargurada, meio, né? Meio carregada, né? De pura paranoia, vamos dizer assim. Pura paranoia, exatamente. Cara, naquilo ali. E aí, quer dizer, um mata o outro, por consequência os dois desaparecem, né? No final do Looper, né? Que o Looper, exatamente. O Gordon Levitt, ele atira em si mesmo, nele, consequência, a versão velha dele. Bruce Willis deixa de existir, Deixou de existir, exato. E aí ele volta no tempo, e aí tem um momento que eu acho até bonito, né? Que da mãe e tal. Isso é legal. Aquela linha temporal foi pro saco, a verdade é essa, né? Porque assim, aí é que tá, eu acho que tem coisas e coisas que dá pra fazer. Dentro daquele final para ser um pouco mais satisfatório para a motivação pro Barry 2, entendeu? No caso seria, de repente, a morte da Supergirl. O que é satisfatório pro geral ali é o quê? O Zod morrer, ok. A Supergirl mata o Zod, mas a Faora mata a Supergirl. E aí, o Barry 2, porque assim, bem ou mal, ele ali, ok, ele tem o pai e a mãe, ele, entre aspas, não tem nada em jogo, né? Quem tem é o Barry 1, que a mãe dele morreu. Mas a mãe daquele dali não. E até fala, não, mas como assim? Não. Mas nossos pais vão acabar morrendo aqui também. São os mesmos e tudo. Não, mas são outras linhas. E tal. Eu acho que seria mais interessante se de repente ele falasse que ele tá voltando no tempo por causa da Supergirl. Sim. Entendeu? Mas tendo esse final satisfatório, assim. A Faora mata ela sempre. E... né, mas consegue matar o Zod e tal. Né? Então consegue, entre aspas, derrotar os kryptonianos. Mas sempre tem a Faora ali. Nunca consegue encontrar o lugar onde ela vai aparecer e tal pra matar a Supergirl. Eu acho que seria um pouco mais satisfatório no final, né? Mas enfim, ele volta no tempo, né? Ele pega até umas coisas assim, né? Dentro da loja e tal, bota um bonezinho e tal. Tá tudo com a etiqueta ainda, né? Disso, e tudo. A gente vê as outras linhas temporais dos heróis. A gente vê como é que seria a linha temporal do Superman. Sim, dentro daquele... Aquele dali é o fanservice do filme. É o fanservice né? que eu achei divertido. Fanservice. Mas foi legal. Até porque pegaram uma ideia que seria como seria o Nicolas Cage Superman, né, cara? E tem isso ali, né? Tem isso ali. Foi uma das partes que o cinema também deu uma vibradinha lá onde. Cara. Pra quem sabe também, sabe, né? Pra quem sabe. Porque assim, na minha sessão tinha 2 garotos de tipo 10 anos de idade, assim, na minha fileira, que, sinceramente, cara, eu acho que não entenderam. Não entenderam. Que o primeiro super-homem que aparece em preto e branco é o George Reeves, que, entendeu? Que aparece o primeiro Batman Flash, apareceu o primeiro Flash com Jay o chapelão, Garrick, que eu acho maneiro. Aquilo ali, cara, muitos boiaram, né? Que tá até, eu acho maneiro a roupa foi do feito até Flash. pelo John Wesley Shipp. Joel Ciclone. Joel Ciclone. Quando traduziam os nomes aí dos heróis, né, cara? Aí aparece, né? Aquilo dali, eu confesso, escorreu uma lágrima. Mas como... Não, é bonito. Achei bonito. Pô, o Reeve. e tal. Foi um CGI que eu curti. Até porque o Reeve tá meio na silhueta, assim, né? E parece uma coisa meio de... É uma sensação, parece uma coisa de homenagem, meio como se ele fosse um ser divino. Deus, então, um deus. Então, tipo assim, eu entendi o CGI, parece uma coisa meio esfumaçada, meio embaçada, meio... Eu entendi. Dá um ar de divindade. Não dá um ar de divindade assim, né? E não tem jeito, é o que o Alexandre tava falando, né? Lá em casa não tem jeito. Filho de nerd, nerdinho né? O Murilo, meu filho, reconheceu na hora. Superman, pai, né? Ele pegou o Batman de 66 que eu nem vi. Pois é, eu não vi, eu perdi também. Eu não vi. Ele falou assim, pai, apareceu. Aparece no canto, ele falou assim pra mim, apareceu o Batman da bomba. Porque é o Batman que carrega a bomba, assim, né? Corre com mísseis. Corre com uma bombinha redondinha, uma bombinha. Aquela bomba do Super Mario. A bomba do Super Mario, Então ali apareceu bastante coisa, vale a pena depois pegar esse frame aí e ficar olhando as coisas que tem lá, né? Aparece na tela, assim, quando você vê, aparece no canto embaixo. E o do Nicolas Cage acho que é o que mais aparece. E só vibrou realmente quem soube
que ele foi escalado um dia pra ser, mas não funcionou. Tem foto, né? Tem imagem. Não, o engraçado é que na própria cena o Muschietti dá um mistério, porque ele aparece de costa, cabeludo. Cabelão. Pô, cabeludo? Quem é isso aí? Atacando a aranha gigante. Aí só vê ele assim, fazendo assim, falei, pô, mas... Aí depois aparece um CGI bem forte, né? É porque o produtor da época, ele tinha falado isso, daí virou meio que... Não é meme, né? Mas ficou meio que né, popularizado, assim, né? Que o Kevin Smith, ele fala, né? Não, o cara lá que a gente tava trabalhando, ele tinha 3 concessões pro personagem lá, né? Ele não queria que o Super-Homem voasse, ele não queria a cueca por cima da calça, e no final ele tinha que lutar com uma aranha gigante. E depois ele produziu as Loucas Aventuras de James West e tem uma aranha gigante. Aquela aranha metálica lá. E aí, quer dizer, aí isso tá popularizado ali, né? Ficou popularizado assim, porque ele já fez palestra, Comic-Con da vida e tal, né? Fazendo perguntas a respeito disso e tal, e o nego pegou esse vídeo dele, jogou na internet e tal, e sabe como é que é a situação. Como escapar. Aquilo é um mas assim, porque aquilo é um fanservice, mas... É gratuito, mas é divertido. Pelo menos é bonito, mas... Enfim, serve como homenagem em alguns momentos, eu acho legal isso. Mas é gratuito. É gratuito. E aí chegou ao mercado. Chega no mercadinho. Que eu acho bonitinho. A cena bonita. Acho bonitinho mesmo. Aí ele vai e fala, não, é que eu vim visitar... Fala, não, serial aí e tal, né? Serial... Eu gosto muito desse serial aqui e tal, não sei o quê. Meu filho tá também gosta. Eu te conheço de algum né? Ainda fala, não te conheço. Não, que eu tô vindo aí de viagem e tal, né? Eu vim encontrar minha mãe, ele começa a chorar, né? Isso, E aí, de repente, alguns aí podem até ficar naquela coisa, mas, não, pô, é muito sentimental, como assim ela vai, tipo, abraçar um desconhecido, qualquer no mercado. Pô, mas ela é mãe, o cara tá visitando a mãe dela. E tá vendo que o moleque tá com problema com a mãe. Exato, empatia. É empatia. Não, mas tem empatia. Mas a atuação dele não fica estranho, né? Não fica tão piegas, né? Sabe dosar. Ficou interessante. Ficou bonito. Por isso eu falei, como o Ezra Miller, de toda a crítica em cima dele, ele é um cara que ele vai até, peraí, isso aqui eu posso estragar o meu trabalho. Então ele segura bem. E é uma cena que podia cair facilmente na melosidade, na coisa piegas. E ele segura bem. Porque ele, no momento, tá derramando lágrimas, ele só tá realmente muito triste. Porque, cara, vai ser inevitável a morte da minha mãe. E eu não... Sente o pesar dele, né? Mas aí entra aí eu achei uma inteligência do roteiro, uma certa expertise. Se eu não salvo minha mãe, eu vou tentar salvar o meu pai. E eu acho legal o momento que antes dele ir embora do mercado, ele olha assim, e se eu mudar só a posição da lata de tomate aqui embaixo, que fazia meu pai sempre olhar aqui, se eu botar aqui se ele olha pra esse cima, a câmera já pega a cara dele e vai salvar. Isso eu achei legal. Isso é o pulo do gato. Isso eu achei, tá aí. Ali deu uma de repositor, né? Exato. Eu falei, deixa eu botar aqui. E isso salvou o finalzinho do roteiro maneiro, de uma maneira assim que, legal. Olha lá, ele ajuda. Não... A morte da mãe vai ser inevitável, mas a prisão do pai pode ser evitado. Pode ser. E aí o roteiro consegue fazer isso, que eu gostei. Eu achei isso legal, que... assim, levou todo aquele terceiro ato meio que bagunçado, aí ele levou pra mim um pouquinho mais o filme aí no final também. Porque o terceiro ato até o próprio filme mesmo, ele é vendido como se fosse um épico, né? E aí você me dá um final que não é épico, então você tá querendo... Te frustra um pouquinho, né? Tá querendo sacanear. Mas aí ele volta no tempo, e é nisso que ele volta, quer dizer, ele volta pra linha temporal dele, né? Volta pro apartamento dele que ele tinha largado a eles lá com a cerveja, né? Ele sai do próprio apartamento como se fosse o apartamento dela, né? Quando ele sai. Quase De Volta pro Futuro 2, quando ele vai pra varanda e tá a Elizabeth Shue ainda deitada lá na varandinha. Né? Ela deixa um recado pra ele, né? E tal. E aí nisso ele corre pro tribunal. Chega atrasado, até novamente, né? Rouba o cachorro-quente do diretor, né? Que aquele dali é o Andy Muschietti. É o Andy Muschietti fazendo o cara do cachorro-quente. Ele tá comendo cachorro-quente, tá com a câmera pendurada aqui e tal. Ele corre... não entende, né? Vai pro tribunal, chega atrasado, óbvio, né? E aí vão lá e colocam, né? Não, nós temos evidências aqui e tal, não sei o que, a câmera de segurança e tal, bababá. Até o promotor, advogado de defesa, na verdade, fala tudo que o filho dele defendia sobre a defesa do pai, né? Ou dizia sobre a defesa do pai, realmente temos a imagem. Aí, aí mostra, né? Não precisa mostrar pra gente, mas a gente entende que o pai olhou. Pra câmera. Mas ele vê, né? Não, mostra. Não mostrou, realmente. Mostra ele olhando. Mostra ele procurando embaixo, assim. Isso, aí depois ele olha assim. Tá aqui. Que a mãe até fala, não, eu quero do pote verde, não o azul. Não tem isso. Não, tem que comprar o azul. É uma marca. Dá orientação, né? Dá orientação. Então, tem que comprar o verde. Compra o verde, ele levanta assim, o bonezinho. Absolveu o pai sai absolvido do julgamento. Eu acho isso legal. E aí, cara, é bonito. Só que tem um alvoroço crescendo na rua, né?
um carro vindo, né? Um carrão bonito vindo. Alvoroço, ele tá conversando com o Bruce, né, e tal. Resolve isso aí. Não, eu já estou chegando aí no tribunal. Então, que na verdade foi até uma coisa que foi filmado, inclusive, mas depois cortaram. É que ali na corte, né, no tribunal, no tribunal e tal, ia ter o Henry Cavill, a Gal Gadot, ia ter todo mundo da Liga da Justiça, né, na verdade, ali. Tem outras que são eles ali, mas é com o Michael Keaton e a Supergirl. E tem outra que são os dois Batmans ali também, a Supergirl. Como se fosse juntando as linhas do tempo, como se fosse juntando todas as linhas do tempo e tal. Eles aparecem ali no tribunal. Eu acho que realmente não precisa. Mas tem essa aparição aí que é engraçado e tal, é divertido. Serve como também uma referência, homenagem, brincadeira. Eu, como tive que assistir dublado, porque tá demais, né? De 10 salas, 9 são dubladas, né? Quem faz a voz do George Clooney geralmente é o Marco Antônio, né? E o Marco Antônio faz a voz, Oi, Barry, aquela voz dele, né, e tal. E aí, eu falei, quando ele, né, eu tô ouvindo a voz e tudo, que não é a mesma voz do dublador do Ben Affleck, né? Fala assim, cara, será que o George Clooney que vai aparecer aí não dá outro, né? Parece ele meio barbudo assim. Aí tu vê que o Batman agora Oi, Barry, não sei o que. É o Clooney já conhecendo ele, até estranho. Batman. Então, quer dizer, teve realmente uma alteração. Quem muda no passado tem uma alteração no futuro. E aí cai o dente dele, né? Por causa da Superman, acaba o filme aí. É uma piadinha final, né? Que pra mim funcionou. Pra mim até me deixou assim com um sorriso na cara ali. Tem também uma pós-crédito ali que se você é saísse também. Eu ri, porque eu achei engraçado. O do Aquaman, né? Aquaman bêbado e tal. Aí fala, você não quer... quer... Como é que termina mesmo? Ele cai na poça, fica por ali mesmo. Aí acaba mesmo? Eu vi, cara, mas nem lembro. Eu achei bem descartável. Eles estão saindo do bar... O cara do lado, assim, no meu cinema falou assim, foi só pra aparecer. Tipo assim, foi só pro Aquaman aparecer. Porque o Barry até comenta com ele, né? E aí ele fala, não, então pera aí. Aí o Bruce é outro, mas não é ele. E aí não sei o que e tal, não sei o que. Fala da linha temporal, ele vai, tropeça, cai na poça e tal. Cara, o meu apartamento é logo ali. Ele, Barry, eu moro aqui na água. Não, achei engraçado que ele tira o anel. Aí ele fala compra mais uma cerveja lá. Uma cerveja. Aí o Barry fala alguma coisa assim, Isso é tesouro de Atlantis. Fala isso pro cara. Fala isso pro cara. Tá curtindo a ressaca ali, a gente não sabe se de repente isso pode vir no Aquaman 2 e tal. Não sei. Tá bebão lá. Mas e aí, notas e considerações finais pra Flash? Cara, eu vou dar 7. Eu dou um 7, sim. Não é nenhum filmaço, tá longe de ser aquilo tudo, como você falou, estavam, né, propagando. O trailer mostrava como se fosse, caraca, mas apesar do trailer já ter também demonstrado que o Batman ali era um coringa, olha só, o Batman era um coringa do Flash. Mas assim, não é um filme horrível, não é um filme ruim, não acho um filme ruim mesmo. Ele é fraco em muitos pontos, mas aí que tá, eu dou um 7 porque nos momentos em que a narrativa consegue amarrar bem a trama sobre viagem no tempo, ou sobre a linha temporal do Barry com o drama da mãe, funciona. Convence na emoção, porque nessa coisa dele salvar a mãe e falhar, ter que aceitar isso. E nas cenas de ação, o Muschietti, apesar do CGI realmente estar ruim, e isso prejudica muito o filme, as cenas de ação, por exemplo, a primeira cena de ação e a ação na Sibéria, que pra mim realmente é a melhor, elevam o filme, conseguem. Claro, cara, não é inegável aqui qualquer pessoa que viu esse filme falar que não gostou da cena, de todas as cenas com o Michael Keaton, cara. Ele como Batman, a aparição dele já vestido, usando a nave, as piadas com ele. Acho que isso é inegável que quem viu... Quer ficar maluco? Vamos ficar malucos. Exato. Então, quer dizer, quem viu vai falar, pô, cara, eu só gostei do filme por conta disso. E realmente funciona demais no filme. O Ezra Miller me surpreendeu. Eu achei que ele estaria muito, assim, até por tudo que andou ele sofrendo, né, no pessoal dele, eu achei que ele não ia mandar tão bem como ator. E olha só, ele faz um trabalho até mais difícil. Ele faz 2 Barry Allens, o que é você ter que equilibrar um Barry Allen doidão para um Barry Allen mais centrado. É difícil você, né, tentar fazer essa visão. Né? Ele consegue. Aquela cena que a gente mencionou aqui no final do drama trazer melosidade. Ele evita. Ele não faz a cena dramática se tornar novela mexicana. Ele não faz ficar piegas ou clichê. Ele faz uma dramaticidade boa que te convence.
Então, por tudo isso, o filme e os momentos de diversão é legal. Essas referências, as homenagens funcionaram pra mim todas. Até essa última do Clooney, que muitos falam, é gratuito. Mas eu fiquei com um sorriso lá no Clooney. Porque tecnicamente ele é o mesmo Batman da linha temporal do Michael Keaton, né? Então, também, é estranho. Acaba tendo... Porque o Michael Goff, né, é o Alfred, o outro ator lá que fazia o Comissário Gordon é também o mesmo ator que tá nos 4 filmes. Né? Enfim. Mas eles podem dar desculpa que o multiverso, Gordon... Não, eles podem dar desculpa que o... Dá um indício de que não, de que o Gordon é o mesmo Gordon da outra linha do tempo. É o mesmo ator que faz... Pode ser o mesmo Gordon. Isso pode funcionar de alguma forma. Não, entendeu o que eu tô querendo dizer? Isso aí, naquela mesma linha, né? Não na mesma linha. Tipo assim, tem linhas diferentes, mas o mesmo ator que faz o Gordon nessa linha é o mesmo ator que faz o Gordon, entendeu? Não precisa mudar. Sim. Também, é. Mas é isso, no geral, em ação, ele funciona, tem a melhor sequência na Sibéria pra mim. Michael Keaton como Batman, a gente sempre gosta de ver de novo. E Ezra Miller me surpreendeu. Terceiro ato, foi muito bagunçado, e é aí que eu realmente não tem nem como dar um 7,5. Terceiro ato, que é justamente o ato final do filme, cara, era necessário aí o Muschietti ter resolvido aquela situação de direção, quebra do ritmo narrativo, que você mesmo lembrou, que, tem um momento que a gente tá seguindo uma ação maneira, e tem outro que fica aquele humor bobão. Que acontece no Homem-Formiga também, né? Que eles caem muito nessa... aquela coisa e tal, e tá ele batendo boca com a filha dele. E logo em reta final. Corre, pula, não sei o que e tal, dá uma cambalhota e tal. Mas tem gente morrendo, levando tiro atrás, todos estão nessa conversinha aí. E o que é mais grave pra mim é isso, é quando tá em reta final do filme, quando já tá no terceiro e último ato, onde você tem que ser... Você pode errar no início do filme, você vai tentando consertar, mas chega no final, você quer entregar um produto, aí você já entrega um final bagunçado. E num crescente, né? Exato. Então é 7, cara, é 7... fiquei satisfeito ao sair, assim, mas realmente eu vou esquecer logo depois de algumas horas o filme. É isso, assim. Eu acho assim, pontos positivos. O Ezra Miller, acho que tá bem no filme. Eu acho que ele salva um pouco o filme, ele dá uma boa atuação. Quando tá em cena os dois personagens, dá pra você distinguir bem os dois, né? Os dois Flash, o Barry 1 e o Barry 2. O Michael Keaton é o Batman. Eu não sei, não é só por conta da nostalgia, ele também entrega uma boa atuação e boas cenas de ação, né? Tudo é muito bem feito ali, principalmente quando ele tá em cena. E pra mim o que decai um pouco a nota, no caso, cai um pouco a minha nota, a montagem eu achei assim muito bagunçada. Eu achei um filme às vezes por hora muito confuso, principalmente em algumas partes, e achei o CGI também assim em certas situações muito carregadas e atrapalha um pouco a experiência. Aí eu também dou uma nota 7. Vou dar um 6 pro filme. Eu acho que ele funciona bem pro que ele tem que fazer. É porque assim, o que eu acho é que o terceiro ato desse filme tinha que vir num clímax de um terceiro filme de uma trilogia. Entendeu? Então, te empolga até certo ponto, mas ao mesmo tempo ele te quebra. Porque realmente a quebra de ritmo ali é grande. Parece que não tem tanto conteúdo, né? Pois não tem muito conteúdo ali. Então é aquele terceiro ato para te dar um final épico, quando no final o que você tinha que entregar era basicamente aquele relacionamento do Barry com a mãe dele e tal. Faz um filme pequeno, não tô dizendo que tem que virar um drama, uma dramédia, assim. Mas, aí o filme acaba, a gente não sabe quem foi que matou a mãe dele. Tem o interesse romântico, dá pra cortar aquilo dali, que não serve pra muita coisa, porque já que ele conversou com o Batman, ele pode fazer o Batman falar aquelas mesmas coisas que ela fala pra dar aquela, né? Aquela ideia, brotar aquela ideia na cabeça dele, plantar a semente e tal, da ideia de não, se eu fizer isso aqui e tal, a coisa vai mudar. Então, corta ela pra ficar um negócio mais enxuto. Até os amigos dele lá também pode cortar, porque eles aparecem naquela cena ali, dentro do escritório, fora no laboratório e tal, falando, o Barry tem amigos, não sei o quê. Contando com ela deve ter e tal. Corta eles também, não precisa, entendeu? Pode, como ele fala que ele já não tem muito coisa com, né? Interação. Não tem uma interação bacana com outras pessoas, bota o cara trabalhando sozinho no laboratório lá, não tem que trabalhar ninguém do lado dele, entendeu? Faz desse jeito assim, entendeu? Visualmente dá pra você
montar isso daí de um jeito que você vai tirando gordura do filme, né? Aí, por exemplo, com relação à Viagem no Tempo, é confuso para quem não gosta. A verdade essa, é confuso para quem não gosta. Eu já gosto de Viagem no Tempo. Também gosto. É um dos temas, dos subtemas de ficção científica que eu mais gosto, né? Então, nesse sentido, não fica bagunçado. Você tem essa coisa meio de perder o ritmo, porque você não tem muita cena de ação no meio do filme, né? Aí você começa a ter mais cena de ação realmente mais no final, mas na segunda parte do segundo ato, que é quando eles vão para a Sibéria, e o terceiro ato é aquilo dali, é o deserto e tal, tiro, porrada e bomba, né? Mas o que ele entrega ali de cena de ação. E o começo do filme, porque realmente não ia ter mais cena de ação no filme. Se a gente for pegar, tirando a abertura, meio que a sequência da Sibéria e o ato final, você não tem muita cena de ação. No máximo é só o desenvolvimento do personagem e o relacionamento. E ainda tem isso, né? Porque você tem que desenvolver 2 Barrys ao mesmo tempo ao invés de um só. Sendo que um deles vai estar morto no final. Então, todo esse segundo ato do filme gordura, aí... né? Exato. Todo esse segundo ato do filme não é que não sirva pra nada. Não, você desenvolveu o personagem, você utilizou aquilo dali. Mas você tá dando espaço pro ator tendo que fazer 2 atuações ao mesmo tempo. Quando você dando uma atuação só pro cara fazer, seria um negócio mais enxuto e mais objetivo. Entendeu? Porque no final o outro vai morrer mesmo, aquela linha temporal vai morrer, então, quer dizer... Você chega no final do filme, você está dando aquele final épico, mas é um final épico que não tem um payoff satisfatório, porque aquela linha temporal vai morrer, né? Então eu entendo até quando fala assim, não, o final do filme ele é meio que ruim por causa disso, tem problema no terceiro ato por causa disso. Por causa da mecânica de viagem no tempo, a ideia é essa. E como já foi plantado antes pela mãe dele, que fala, olha só, não dá pra salvar todo mundo, não dá, né? Eu até lembro uma das cenas que eu acho mais legal na Liga da Justiça, apesar do filme ser ruim, é quando o Barry tá conversando com o Batman porque eles vão resgatar o pai do Cyborg. E eu falei assim, olha, eu nunca salvei ninguém e tal, eu só empurro as pessoas e saio correndo. Aí o Batman vira pra ele e fala assim, salva só uma pessoa. Eu gosto dessa cena. Fala, realmente, se eu conseguir salvar uma pessoa, você já fez... Faz uma diferença. Já conseguiu fazer uma diferença. Se eu conseguir salvar um, já tá bom. Desde que a gente tenta resolver o resto. Então, quando a mãe dele fala que ele não vai conseguir resolver tudo e tal, né? E até o Barry 2 fala com ele e tal. Não, a gente consegue, a gente vai salvar todo mundo e tal, não sei o quê. Você ainda tá aqui dentro, por que você tá aqui ainda e tal? Não sei o quê, tem que salvar, tem que... Fala, cara, não dá. Em algum ponto aí da linha temporal ela vai estar viva. Tem que largar de mão, né? É aquela coisa do largar de mão mesmo. É o destino, cara. Não tem como correr atrás e tal. Algumas coisas, apesar da gente ser fala, rápido, é né? inevitável. É inevitável, né? Então Mas no geral é isso, assim. O CGI realmente tá bom em alguns momentos, tá ruim em outros, né? Então você tem... E esses problemas todos, que o filme que já tá em produção desde 2018, né? Teve vários problemas, Vários problemas e tal. Pra esse filme ter conseguido sair, realmente foi um parto, assim, né? E no geral, acho que é isso. Acho que ele entrega, assim, até uma boa atuação. Eu só acho que podia ter dosado um pouco melhor com relação ao Barry 2, que ele demora muito pra deixar de, né, parar naquele marasmo. Até o final do filme, ele ainda tá filmando a Supergirl e tal. Exato. É engraçado e tudo, mas ao mesmo tempo fala, pô, meu amigo, a gente tá de crescer, literalmente correndo em direção à nossa morte tiro, aqui. Tá tomando você tá filmando Supergirl, você tá falando palhaçada, tal, não sei o quê. Se a gente for parar pra pensar, o caos que deve ter sido a produção desse filme, comparado à Liga da Justiça, ele sai bem melhor, né? No caso, o produto final que eles entregaram, né? Sim, ainda é aceitável, diverte, né? Assim. É um filme aceitável. aceitável. A Liga nem isso, né? Ele é enfadonho em muito momento. A Liga da Justiça é intragável, na verdade. Chato mesmo. Então, assim, eu acho que eles deviam ter realmente focado nessa parte de, não, vamos focar no Barry aqui e tal. E quiseram fazer um épico, assim, que pra mim é o final realmente de trilogia, aquilo dali. Então, né? Ou você dá uma história íntima, ou você dá um filme épico. Sim. Os dois não dá. Entendeu? Dá pra misturar, eu vejo dessa forma. Né? Então você bagunça que você bagunça ali o coreto e você chega no final e realmente. Não entrega nenhuma das duas coisas. Não entrega nenhum dos dois de uma maneira satisfatória pra todo mundo, né? Então acho que fica uma nota 6 aí. E é isso. Nota 6. Isso. E corra pra nos dar um sininho aí, compartilhar. Pra curtir, comentar, compartilhar. Seja o primeiro a comentar, de repente, não sei, quem você ganha um prêmio aí, ganha um molho de tomate e tal. Quem garante que não, né? Bem, então é isso. Chegamos ao final da secção. Espero que tenham gostado. Podem enviar lá pro badernacast@gmail.com. Deixe seus comentários aí, dúvidas, críticas, sugestões, etc. Nos vemos mais tarde. Um beijo na sua alma e corra pro cinema.